horas, Carlos? Ah, amanhã às 18 horas. 18 horas, eu posso te ligar, mesmo que for para você falar que não vai dar continuidade para a gente conversar? Ligação telefônica, se eu te ligar, você me atende, Carlos? 18 horas? Te atendo, Silas. Maravilha, anota aqui. Ligo para o Carlos amanhã às 18 horas. Aí o Carlos chega e fala: Ó, Silas, avaliei, conversei com a minha esposa aqui, acredito que não está no momento agora, esse investimento fica um pouco apertado, tive gastos com IPVA, enfim. É o momento para a gente fazer o quê? Na ligação telefônica, fazer o que a gente chama de downsell. Então, processo com 5 sessões. E se, Carlos, e se ao invés de a gente fazer 10 sessões, a gente fazer 5 sessões por R$ 1.000? Então, tudo isso daqui que eu estou falando, essa estrutura de comunicação, faz parte do quê? Do protocolo de pitch de venda. O pitch de venda ele continua depois que a sessão encerra. São poucos clientes que vão chegar e vão pagar para você na hora. Então, é uma abordagem. E aí eu vejo isso daí com o Carlos. Agora, vamos supor que o Carlos, lá no final da primeira sessão, ó, Silas, para pensar, aconteceu isso agora. Veio um advogado conversar comigo, ele está querendo entrar num projeto nosso. E ele falou, ó, Silas, eu preciso, para pensar, te dar uma resposta no dia 27. Hoje é dia... Foi ontem isso, na verdade. Hoje é dia 18, né? É, foi ontem isso. E aí, o que eu falei para ele? Tudo bem. Só que para eu segurar essa proposta para você, eu preciso de um sinal agora. Eu pedi um sinal no dia. E ele fez o sinal. Aí eu abato o valor do sinal se a pessoa der continuidade depois. Então, se a pessoa vai responder em 24 horas, liga para ela. Se a pessoa vai levar 2, 3, 4 dias para responder, pede um sinal ali. Sinal é valor simbólico, às vezes 100, 50, 200, R$ 300, depende muito do valor que você está oferecendo. Produtos de R$ 2.000, pede um sinal de 100 ali. 50, R$ 100, por assim dizer. E aí a pessoa dá o sinal para garantir. Chega no dia combinado, liga para a pessoa novamente para finalizar o fechamento. Então, tem toda uma estrutura comercial para conseguir fazer esses fechamentos aqui. E é por isso que a gente recomenda, sempre faça a sessão experimental. No final da sessão experimental, faça o pitch de venda. Ofereça sempre o processo completo primeiro. E esse processo com 5 sessões, é importante, não pode estar no PDF de venda. Não pode. Não tem que falar, ó, escolhe entre 10 ou 5. Porque se você falar isso, vai todo mundo no 5. Depois renova mais 5. Então você oferece sempre o processo com 10, não consegue fechar, questão financeira, valor, oferece o processo com 10 sessões. Ok? Se a pessoa decidir não continuar, por lei, Guilherme, por lei, o sinal você não precisa devolver. Tá? O sinal ele serve justamente para isso. Por lei, você lê no Código de Defesa do Consumidor, você não precisa devolver o sinal. Fica a seu critério. Fica a seu critério, ok? Mas por lei você não tem essa obrigação, ok? O sinal ele serve justamente para isso, para custear um pouco ali do teu custo, do seu tempo, das operações, do agendamento, todas essas coisas. Ele tem esse objetivo do sinal. Por isso tem que ser um valor simbólico ali e é uma forma de demonstrar que a pessoa realmente tem interesse, porque se a pessoa não dá nem o sinal ali, ela não quer fechar. Ela não tem interesse em fechar, ela não vai fechar. Então, primeiro, a pessoa que tem interesse em fechar, ela não vai jogar a data muito para frente para te dar uma resposta. Às vezes a pessoa jogar a data muito para frente para te dar uma resposta é uma forma dela fugir educadamente. Às vezes não. Já teve caso aqui, eu lembro uma cliente no Instagram estava conversando comigo, dentro da estratégia que eu vou estar passando aqui para vocês, eu fiz uma proposta para ela lá no valor de 997 para ela. E ela falou, Silas, realmente não consigo, preciso esperar meu cartão virar, tá, não, não, dia tal. Dá para segurar? Eu preciso de um sinal seu. Ela me fez o sinal, no dia tal, mandei mensagem para ela, ela foi lá e fechou. Então, às vezes, realmente, a pessoa precisa de mais tempo. E aí ela dá um sinal. Agora, se a pessoa não dá nenhum sinal e é que ela não quer. Aí a gente tem uma política bem simples quando a gente percebe que o cliente não está com interesse. Bem simples. Fundo do coração, a gente deseja que Deus abençoe ele. E encerra o assunto. Não fica ali insistindo. Não, vamos. Não, tá tudo bem, não quer, maravilha, precisar, estou aqui à sua disposição. Qualquer coisa você me chama, que Deus te abençoe. Porque o problema é quando o cliente não quer, você fica ali insistindo atrás daquele cliente, sabe? Você está perdendo seu tempo, você está gastando sua energia. Então, essa estrutura de comunicação do pitch de venda, ela já vai filtrando quem está interessado e quem não está interessado. E se você colocou as pessoas certas na sessão experimental, a taxa de conversão que a gente busca aqui
é de 30% a 50%. 30% a 50% de conversão. A gente já não vem iludido, vou fazer sessão com todo mundo e vou fechar com todo mundo. Não. A gente já entende que vai ficar nessa faixa. Tem pessoa que não vai querer, tem pessoa que não vai fazer sentido. Tá tudo bem, nosso objetivo é focar nos 30%, ou dos 30% a 50% que realmente estão prontos para fechar. E seguir essa negociação até o final. Então isso daqui é importante. Por quê, pessoal? Eu vou ensinar vocês a lotar a sessão experimental de vocês. Mas o que adianta você estar com a sessão experimental de vocês? Chega ali, vocês deixam a peteca cair. Vender sessão avulsa, eles não vão chegar nos 5 mil. Não tem uma boa estruturação de comunicação de venda. Essas taxas de conversão vai cair lá embaixo. Então, precisa dominar toda essa parte da venda para poder, de fato, estar comercializando tudo isso, tá? Pessoal, se tiver dúvidas, vai mandando aí no Zoom que a gente vai conversando aqui. Tá? Então, sinal, respondendo, sinal, a pessoa, por lei, você não precisa devolver, tá? Você acha que, e o que você acha que de fazermos um contrato com a pessoa? No sinal, a gente não faz contrato, mas no processo completo ou no processo com 5 sessões, sim, é interessante aqui estar fazendo um contrato, tá? Então, depois que a pessoa fechou, fez o pagamento, inclusive dentro do acelerador, a gente tem até esse modelo de contrato ali, tá? Então, é interessante, sim, fazer contrato entre as partes ali para gerar segurança. Nesse contrato, ter ali as regras principais, por exemplo, o que acontece se o cliente desmarca a sessão, o que acontece com o cliente quando ele começa a faltar muitas vezes. A gente coloca políticas ali de falta. O cliente precisou reagendar 2 sessões, não tem problema nenhum, só que agora vai ter que reagendar a terceira sessão, não tem um motivo plausível, conta como sessão realizada. Porque senão você vai ficar com clientes ali presos com você ao invés de 3 meses, 8 meses, um ano. Então precisa sim ter um contrato para já deixar tudo isso daí estabelecido também. Ok? Ok, ok. A Isis falou aqui sobre pitch de venda. Hoje o foco não é tanto essa parte aqui, tá, Isis? Isso aqui é mais uma abertura de como que funciona essa etapa aqui para vocês converter ao máximo. Porque, como eu disse, vou começar de trás para frente. Agora vem a pergunta central aqui. A sessão experimental. Como atrair pessoas para a sessão experimental? Que é o foco aqui. Eu quero que vocês, na próxima semana, consigam colocar bastante pessoas na sessão experimental de vocês e pessoas qualificadas. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre sessão experimental, pessoal, vai ser gratuita, principalmente as gratuitas. É aqui a triagem. Ou seja, a pessoa tem que ter 2 de 3 pontos. Se você entende isso, acabou, você matou o jogo. Se você entende isso de 2 de 3 pontos, consegue fazer essa triagem, às vezes com formulário, às vezes só conversando com a pessoa, acabou. E às vezes, o formulário dá respostas mais específicas, mas somente conversando com a pessoa também é possível descobrir se a pessoa tem 2 de 3 pontos. Se a pessoa tem 3 de 3 pontos, 3 elementos, se a pessoa tem 3 de 3 pontos, a chance de fechamento é em torno de 99%. Só que o tanto de pessoas que você vai conhecer que tem 3 de 3 pontos é irrisório. É pouquíssimas. Só que quando essas pessoas vêm, a chance delas fechar é enorme. Agora, se a pessoa tem 1 de 3 pontos, a chance de fechamento é de 1%. Tem um só desses 3 pontos aqui. A chance de fechamento é de 1%. Você tem que fazer 100 sessões e vai fechar uma. E aqui é o que muita gente acaba fazendo quando vai fazer um monte de sessão, chega no final da semana e não fecha nenhuma. Silas, fiz 20 sessões essa semana, não fechei nada. A pessoa tinha 2 de 3 pontos. E aí a gente vai avaliar, não. Não tinha ninguém ali com 2 de 3 pontos, ou no máximo um que tinha 2 de 3 pontos, e a chance é 30, 50% e ainda não fechou. Então, quando você entende essa triagem, você percebe que para fazer a sessão experimental com você, a pessoa tem que estar qualificada, você consegue resolver toda essa charada. O que é esses 2 de 3 pontos, que é um dos elementos que a gente veio estudando recentemente, avaliando. Avaliando o quê? A forma como a gente faz os fechamentos, os clientes que fecham com a gente, os clientes que não fecham, todos esses dados. A gente faz muita sessão de closer, faz bastante pitch de venda no 1 a 1, tanto eu quanto o pessoal da equipe também. A gente pegou todos esses dados para chegar nessa conclusão que funciona para o nosso mercado. Vou colocar aqui para cima.
Primeiro ponto, um ponto. Renda familiar congruente. Quando a gente fala de renda familiar congruente, a pessoa tem que ter uma renda familiar que esteja ali adequada para poder adquirir o produto que você está oferecendo. Se você está oferecendo uma sessão de R$ 1.000, por exemplo, a renda familiar indicada é acima de 4.000. Ah, Silas, mas tem pessoas que às vezes com uma renda de R$ 1.000 por mês fecha, sim. Só que aí lembra lá do 0,1%? Então, o primeiro ponto é entender isso. Qual que é a faixa do serviço que eu estou oferecendo? É um processo com 10 sessões? Estou vendendo ele por R$ 1.000? Quero ter uma boa taxa de fechamento? Não quero ficar fazendo um monte de sessão experimental? Renda familiar acima de 4.000. Silas, eu estou vendendo por 2.000. Renda familiar 5, 6, 7, de preferência acima de 7.000. Então, quanto maior o valor do serviço que você está oferecendo, maior tem que ser a renda familiar da pessoa também. E aqui, quando a gente fala de renda familiar, você já tem que pensar também nas formas de pagamento. Opções ali de parcelamento, que às vezes a pessoa ela ganha R$ 10.000, certo? Teu processo está lá R$ 1.000. Às vezes ela não tem R$ 1.000 sobrando ali, naquele momento. Mas ela consegue parcelar isso daí no cartão. Então você precisa pensar também nas formas de pagamento para estar trabalhando com essas rendas. Mas então, processos de 1.000, por exemplo, a gente recomenda renda familiar acima de 4.000 do cliente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é envolvimento com o desafio. Quando a gente fala de envolvimento com o desafio, a pergunta é: o que você está solucionando? Silas, eu estou ajudando casais a melhorar o relacionamento, estou ajudando pessoas a lidar com a ansiedade. Quais são os principais desafios? Às vezes você lida com 10, 20, 30 tipos de desafios. Você precisa ter consciência desses desafios que você ajuda as pessoas. E aí a pergunta é: o seu cliente, o quanto ele está envolvido com o desafio? O quanto que está doendo para ele? O quanto isso dói para ele? Vamos supor que você pega um cliente que chega lá na sessão, ele tem uma renda familiar de 7.000. Tá? Você vai vender por 1.500. E aí você começa a conversar com ele e pergunta da ansiedade. Ele vai lá e fala: ah, tenho ansiedade de vez em quando. Quando foi a última vez que você teve ansiedade? Ah, eu nem lembro. Quanto que isso afeta a sua vida? Ah, afeta um pouco. Percebe que o envolvimento é baixo? Se a gente fosse colocar o envolvimento dessa pessoa numa escala de 0 a 10, poderia ser 1 ou 2. É muito baixo. Agora você pega o outro cliente que chega lá se queixando de ansiedade. Todos os dias eu tenho crise de ansiedade, tenho um ataque do pânico, não estou saindo mais, tenho dificuldade em me relacionar. Hoje estou com não sei quantos anos, não consegui desenvolver um relacionamento amoroso porque eu não consigo sair, conversar com as pessoas. Está destruindo a minha vida. Envolvimento nota 9 e 10. Então, quanto maior o envolvimento com o desafio, maior a chance da pessoa fechar com você. Então, a gente busca pessoas que estão envolvidas ali com o desafio, não aquela... Imagina que tem um rio, tá? Imagina que tem um rio. E aí tem aquela pessoa que está ali fora do rio, olhando o rio. Ela não está envolvida no rio. Ela não está mergulhada no rio. Ela está lá fora, olhando. Tem aquele que vai lá e colocou a mão no rio para sentir a temperatura e tirou. Movimento baixíssimo. Aí tem aquele que foi lá e colocou um pé só. Um pé. Para sentir a profundidade do rio. Se envolveu um pouco, mas só colocou um pezinho. Não sabe se ele vai entrar ou se ele vai sair. Aí tem aquele outro que já está com os dois pés dentro do rio. Esse daí já é interessante. Já tem aquele outro que taca água no pescoço. Esse daí está super envolvido com o desafio. Então, o quanto a pessoa está imersa naquele desafio, quanto maior o envolvimento, melhor. E aí, o que ocorre? Eu vejo muitas pessoas fazendo sessão experimental com curiosos que, eu tenho uma ansiedade, mas não é um negócio que pega na minha vida. Eu quero só saber como funciona o seu método. Não faz sentido para essa pessoa investir dinheiro para resolver isso. Esses dois pontos aqui, prestem atenção nisso, que é aqui que está o pulo do gato. Esses dois pontos aqui, eles não dependem de você, certo? Você não influenciou a renda familiar da pessoa, você não influenciou o envolvimento do desafio. Isso daí é totalmente da pessoa. Não tem nada que você possa fazer e recomendo que não faça, por exemplo, aumentar o desafio da pessoa. A pessoa está com ansiedade e vou deixar ela com mais ansiedade. Não, pelo amor de Deus. Então, isso daqui não tem nada a ver, não está não tá sob o seu controle. Porém, o terceiro ponto tá. 50% é responsabilidade sua, 50% é do cliente. E é aqui que está o ponto central, que é a autoridade percebida. O quanto a pessoa te percebe como autoridade. Por que aqui é 50% seu?
Porque se eu abrir o seu Instagram lá, como que ele está posicionado? Como que está a sua foto do perfil? Que tipo de conteúdo tem lá dentro? Tem fotos suas ou você está repostando um monte de coisa de outras contas? Tem depoimentos de clientes ou não? Então, se você não faz o seu trabalho de transmitir a autoridade, não tem como o cliente percebê-la. Só que mesmo você transmitindo, não significa que a pessoa vai te enxergar como autoridade também. E tá tudo bem. Então, aqui entra o ponto central. Quando você trabalha muito a sua autoridade, o seu posicionamento, facilita para você ter mais clientes que são 2 de 3. Que a pessoa só precisa ou ter a renda congruente ou desenvolvimento com desafio, porque ela já te enxerga como autoridade. É onde que você faz mais fechamentos. E a maioria das pessoas não trabalham essa questão da autoridade e do posicionamento. Então, é esse tripé que a gente vai avaliar. O quanto que a pessoa te percebe como autoridade? Aqui dá para saber, é muito simples. Eu vou lá conversar com alguém no meu Instagram, a pessoa me chama de mestre, por exemplo. Algumas pessoas me chamam de mestre. Algum ponto de autoridade eu tenho com essa pessoa. Tem gente que eu chego lá e mando, oi, tudo bem? Pessoa, ai, que prazer estar conversando aqui com você. Já começa a puxar um monte de assunto. Essa pessoa, ela já me percebe como autoridade. Agora chega uma outra pessoa, eu mando um oi para ela, ela nem me responde. Essa pessoa não me vê como autoridade. Eu vejo lá uma pessoa que está sempre curtindo e engajando com as minhas coisas. Ela me vê como autoridade. Então, a gente consegue trabalhar a nossa autoridade. E é justamente aqui que está o ponto central que permite muitas pessoas ter resultado rápido. É a junção o quê? De um posicionamento claro e de uma estratégia clara. De uma estratégia clara. Para chegar no momento que você vai fazer essa análise de triagem para ver quem vai para a sessão experimental com você. Deixa eu ver aqui, que tá cheio de mensagem. Vamos ver aqui, ó. A Marilza. Silas, será que eu não consigo clientes pagantes porque meu círculo de amizade e vida social não é pessoas de poder aquisitivo e sem cultura? Depende, ô Marilza. Por exemplo, você está trabalhando com pessoas com poder aquisitivo menor, dá para trabalhar processos de R$ 500. E é um pouco mais afiante, mas você consegue fechar também, porque, querendo ou não, o nosso preço ele está atrelado ao público que a gente está atraindo. Mas, ô Marilza, por que que você está focando somente no seu círculo social se você tem a internet aí, mais de 200 brasileiros que falam português, mais não sei quantos portugueses lá, pessoal de Moçambique, pessoal da Angola? Por que que você vai se limitar para a sua cidade e para as pessoas que você conhece se você tem a internet? É só essa a pergunta. Não importa o lugar onde você está agora, a pergunta é como você pode alcançar novos lugares, novas pessoas, e a internet permite justamente isso. Que é a proposta aqui. Eu sei de estratégias para atrair clientes no presencial, mas nosso foco aqui é para quem quer no digital, ok? Silas, qual estrutura você recomenda para a sessão experimental não vir apenas uma conversa gratuita, mas um direcionamento estratégico que leve naturalmente ao fechamento? Da Elaine aqui. O modelo de estrutura de sessão experimental, que ela já é estratégica, tá? Ô, Elaine, primeiro passo, vou resumir aqui. Rapport. Estabelece rapport com o cliente. Diagnóstico do estado atual e desejado. Descoberta do maior desafio. E aqui a gente usa o modelo de descobrimento. Depois, aplicação de técnica. Pegar feedback da sessão. Técnica, começo, meio e fim, inicia o pitch de venda. Depois, iniciar o pitch de venda. É essa a estrutura aqui da sessão experimental. Vamos lá. Douglas, seria interessante fazer as perguntas de triagem já no formulário de agendamento ou fazer um formulário com as perguntas e depois ao final ver? Tá. O Douglas, aí tem várias formas, é aí que tá. Por exemplo, essa triagem ela pode ser feita no formulário ou pode ser feita conversando com a pessoa. Conversando com a pessoa, você começa a entender ali. Você não vai saber exatamente quanto a pessoa ganha, mas dinheiro deixa rastro.
Dá para você saber se a pessoa está ali numa renda média de 2, 3 mil, se está numa renda de uns 4, 5, 6, 7, se tem uma renda de mais de 10 mil, se tem uma renda de mais de 50 mil, deixa rastro. Então, com o tempo a gente vai percebendo isso, vai ficando natural, não é tipo, estou julgando, avaliando, a gente começa a perceber, ter uma noção. Então, isso é mais fácil de perceber, ainda mais com o Instagram, hoje em dia. Tá lá os rastros. O envolvimento com o desafio é conversando com a pessoa. Só de conversar ali, mandar uns áudios, a hora que a pessoa começa a falar sobre isso daí, já vai sentindo. E sobre a autoridade percebida, é na conversa também. A forma como, é o trato que a pessoa tem com você. É o trato que a pessoa tem com você. Você já percebe a autoridade. Dá para fazer isso num formulário? Dá, Douglas. Porém, a gente percebeu, a gente tem estratégias com formulário, mas eu estou percebendo que sem formulário é muito melhor. Porque você vai conversando, a pessoa vê que está conversando ali com você, está mandando áudio, ela ouve a sua voz, vê o tom da sua voz, sente você. Porque texto é frio, você não sabe a emoção da pessoa. Pela voz você consegue pegar muito mais informação do que num texto. Então a gente entende que isso cria uma conexão maior, cria um rapport, já dá o início no rapport ali. E eu percebo que o rapport está bem feito, principalmente quando eu estou conversando ali com o cliente, sabe o que ele faz? Ele começa a mandar áudio também. Primeiro a gente começa uma conversa no texto, eu mando um áudio, ele começa a mandar áudio. Aí cria uma conexão mais forte. Eu vou ouvir a voz do cliente, eu vou sentir como está o estado emocional dele também. E aí é onde facilita para poder conduzir a pessoa. Se vai vender ou não, nem sempre vende. Mas tendo um bom rapport, existe a possibilidade da venda. Sem rapport não tem possibilidade nenhuma. Aí o cliente vai avaliar se vale a pena para ele, se cabe no bolso dele. Mas se não tem rapport, não chega nem nesse ponto. Maravilha, Douglas. Rosângela, Silas, esse é o meu primeiro contato com a hipnose. Meu trabalho será 100% online. Tenho dificuldade, ou melhor, zero habilidade com marketing digital. Como fazer para atingir o público? Maravilha, Rosângela. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. E nós estamos falando aqui de trás para frente, né, Rosângela? A hora que chegar lá no começo, é a resposta para essa pergunta sua. Esse é meu foco. Silas, aumenta a letra um pouco, por favor. Tá. Em algum momento da sessão experimental, devemos perguntar a renda. Como saber esse ponto? Depende, ô Isabela. Eu às vezes pergunto. é, não na sessão personal. Na sessão personal, normalmente eu não pergunto a renda da pessoa. Mas numa sessão profissional, às vezes é uma das primeiras perguntas que eu faço para a pessoa. Quanto você está faturando hoje nesse mercado? A pessoa chega ali, eu tenho uma empresa, quero que você me ajude. A primeira coisa que eu faço é perguntar. Então, recentemente a gente fechou uma parceria com uma indústria daqui de Catanduva. Eu cheguei e perguntei, quanto que a empresa fatura? Ele, 8 milhões. Eu, maravilha, está dentro do serviço que eu vou oferecer. Então, eu vou querer saber até, porque se a pessoa está ali faturando 1.000, 2.000 reais por mês, não é recomendado fazer o processo de mentoria individual comigo. Não é. Sendo sincero, é queimar dinheiro seu. Porque o processo, ele depende de dois lados. Não é só eu entregar tudo para a pessoa, mas depende da sua capacidade de execução e do nível e do momento que você está do seu negócio também. Então, Silas, estou ganhando 1.000, 2.000 reais. Eu vou lá te passar uma estratégia que vai envolver um investimento, às vezes, um pouco maior, que vai ter uma estrutura maior e mais complexa. Você ainda não está acostumado com uma estrutura mais simples, não vai conseguir executar. Aí eu vou ter que fazer o quê? Desacelerar e entregar algo para o momento que você está. Só que isso, para quem está no começo, tem outros investimentos, tem outras formas de aprender isso. Então, no profissional, eu pergunto mesmo. Se a pessoa quiser responder, eu falo assim: ó, você sentir a vontade, quanto você está faturando hoje? Sentir a vontade de compartilhar comigo? O pessoal compartilha. Até hoje ninguém falou não, não quis compartilhar. Tá? Agora, na sessão personal, ansiedade, essas coisas, eu já acho um pouco delicado você perguntar isso. Mas no formulário você pode colocar. Certo? Então, num formulário você colocar isso, qual que é a sua renda familiar, onde você mora, talvez até diagnóstico médico, se a pessoa toma remédio ou não, se tem acompanhamento médico, porque aí é mais impessoal. Então, no profissional, falando de business, de negócio, eu quero saber quanto a pessoa ganha. Isso é até importante para eu saber como eu vou lidar com aquela pessoa, pra entender o momento que ela se encontra. No personal, eu não gosto de perguntar diretamente. Aí eu jogo no formulário. Mas lembra, principalmente no Instagram, dá para você, com o tempo você vai ficando mais apurado para entender isso daqui. Qual que é a renda familiar aproximada da pessoa. Você não vai acertar sempre, mas você vai tendo uma noção. Ó, se encaixa aqui dentro do meu público. Depois que você fechou 10 contratos, você vai perceber que eles têm um padrão ali.
E esses padrões já começam a facilitar para você saber quem que se encaixa e quem não se encaixa. Vai ficando meio automático. Você vai desenvolvendo esse feeling. O primeiro passo para criar essa autoridade, a hora que vai começar a falar do Instagram, ô Johnny, vamos falar sobre isso. Como atingir pessoas de outros países, tipo Moçambique? Tráfego pago. Tráfego pago. Ou alguns sistemas que você consegue alcançar pessoas também ali direcionado, que o Instagram está entregando bastante agora. E às vezes chega também. Tá? Eu tenho uma cliente dos Estados Unidos, o Júnior Batista. Os meus clientes hoje, Júnior, é um da. Nem sei se tem algum deles aí. Um da Alemanha, uma da Suíça e um da Angola. Esparramado pelo mundo. Aí o último que eu tive antes desses daí era daqui do Brasil, que é o maior enxadrista do Brasil. Isso no processo individual comigo. Tenho poucas pessoas, poucos seguidores, Edna. Como as pessoas vão me encontrar? Vou responder essa pergunta, Edna. Perfeito. Qual técnica eu utilizo nesse primeiro atendimento? Depende do que você vai levantar com a pessoa, tá? Então, por isso que a gente faz esse diagnóstico do estado atual e o modelo de descobrimento. Porque se eu não sei exatamente o que está acontecendo com a pessoa e eu uso qualquer técnica ali, eu não estou sendo profissional, estou sendo um robozinho ali. Porque a técnica, o objetivo é você gerar uma transformação. Então, primeiro eu preciso ouvir e entender para entregar algo sob medida. Júnior aqui, aprendi que quando você pensa na sua cidade, você tem seu bairro, se você pensa em seu estado, você tem a sua cidade. Quando você pensa em seu país, você tem a sua cidade. Não ficou muito claro não, mas acho que tem razão, Júnior. Vamos lá. Qual conteúdo específico? Vou responder isso, Elaine. Eu mando o formulário para informações sobre as dificuldades da pessoa. A sessão de clareza é feita para abrir as informações. É uma boa estratégia? Usar? Sim, porque aqui a gente usa, tem um modelo de sessão experimental, mas tem outros modelos também, que é, por exemplo, sessão de clareza ou só uma sessão de diagnóstico. Tem gente que só faz uma sessão de diagnóstico aqui. Eu gosto de já fazer uma aplicação de uma técnica, tá? Eu acho que já faz uma entrega inicial ali. Mas dá para fazer só uma sessão de diagnóstico também. Eu não sei se a sessão de clareza é a sessão que faz só o diagnóstico ali, com alguns formulários, algumas perguntas, dá para fazer nesse modelo também. Entenderam o que postar? Vamos falar sobre isso. Utiliza o chat GPT, mas tem um jeito certo de usar o chat GPT, tá, Carlos? Você precisa desenvolver o prompt dele, porque senão ele vai criar um monte de coisa aleatória ali. Que a grande questão, pessoal, não é o que você vai postar, mas sim ter a visão estratégica como um todo. Eu vejo muita gente errando por causa disso. Posta um monte de coisa, mas daí não está conectado com uma estratégia maior. E aí não ganha dinheiro. É importante ter página de venda? Não. Não, não precisa de página de venda, óbvio, maior. Tá? Tanto que eu não tenho página de venda do meu processo individual. Eu tenho PDF de venda. E eu só abro o PDF de venda para o cliente na sessão comigo. Então, não é divulgado abertamente, só para o cliente na sessão comigo. Então, não precisa de página de venda. Tem alguns que fazem? Sim, precisa. Não vejo necessidade. Trabalho voluntário é uma boa forma de divulgação para quem está iniciando? Particularmente, depende do trabalho voluntário, tá, ô Johnny? Depende. Por exemplo, eu já participei de clubes como o Rotary, então lá eu fazia trabalho voluntário. Isso era bom não para o lugar onde eu estava fazendo trabalho voluntário atrair clientes, mas pelo network que eu fazia lá dentro. Então, o trabalho era voluntário, fazia algumas coisas, era muito bacana, mas o networking com outras pessoas que estavam fazendo trabalho voluntário era interessante, tá? E aí daí surgiram algumas propostas comerciais. Agora, o trabalho voluntário, para a pessoa que está ali te vendo, o marketing que você está passando é o trabalho de graça. Então, essas pessoas vão olhar para você que você trabalha de graça e dificilmente elas vão querer te pagar algo. E muitos pastores têm esse problema. Estão acostumados ali a ajudar na hora de começar a cobrar, mas era de graça. Então, a gente não recomenda o trabalho voluntário se o seu objetivo é transformar as pessoas que estão no trabalho voluntário em clientes. Faça o trabalho voluntário de bom grado, de bom coração, e Deus compensa de outras maneiras. Mas vamos lá. Feito a triagem, Silas. Então agora a gente vai falar sobre o Instagram. Entendemos essa parte aqui. Nós vamos falar de outra parte fundamental que é o Instagram, o famoso Instagram. O que vocês precisam entender do Instagram, pessoal? Vou deixar ele até colocar um rosinha aqui. Vocês precisam entender do Instagram. O Instagram ele é dividido em alguns blocos. O primeiro bloco dele é vitrine. Então, o seu Instagram ele é uma vitrine e dentro da vitrine vai vir a produção de conteúdo.
Então, você tem a vitrine e você tem o conteúdo. O digital é mais rentável do que o presencial? Normalmente sim, tá, Marta? Porque você não tem a distância, o limite territorial. Você consegue alcançar pessoas ao redor do mundo, consegue um investimento menor também, tá? Acaba sendo melhor. O que que é a vitrine, pessoal? A vitrine aqui é o seu perfil como um todo. Quando você olha para o seu perfil do Instagram, você tem que parar de pensar que é uma conta e começar a pensar que é o seu cartão de visita. Seu Instagram agora é o seu cartão de visita. Será que é esse cartãozinho que a gente trocava de papel? Então, de vez em ficar trocando cartãozinho de papel com as pessoas, pega, abre o seu Instagram, pede para a pessoa te seguir, já manda uma mensagem para ela. Você já pega o contato dela e inicia um diálogo ali. Entendendo que o seu Instagram é um vitrine. Por que a gente tem que pensar que o Instagram é uma vitrine? Porque a produção de conteúdo que você vai fazer, ela vai ter aqui alguns objetivos. E um desses objetivos é atrair novos seguidores. E esses novos seguidores vão entrar no seu Instagram, o que que eles vão pensar ali na vitrine? Ou seja, o que as pessoas pensam de você nos primeiros 5 segundos. Eu estou entrando no seu Instagram pela primeira vez. O que que eu vou pensar de você nos primeiros 5 segundos, se eu abrir o seu Instagram agora? O que que eu vou pensar? Eu posso pensar que você é um cidadão comum, falando de arquétipos. Você é um cidadão comum. Está lá, você, família, vivendo a sua vida, praticando um esporte, talvez. Você é um cidadão comum. Maravilha. Cidadão comum vende? Não. Não. Então você não está fazendo um bom posicionamento. Agora eu posso entrar no seu Instagram e pensar que você é só uma pessoa que está repetindo conteúdo, que você não tem autenticidade, você não é autêntico. Eu entro lá no seu Instagram, tem 200 postagens, mas tudo que você pegou de outras contas, nenhuma é tua. Então eu vou pensar que você não é autêntico. Se você não é autêntico, eu não tenho interesse no seu trabalho. Então a gente tem que posicionar o Instagram como uma vitrine para que as pessoas, nos primeiros 5 segundos, pensem que você é um profissional capacitado e com autoridade. E aqui na vitrine vai entrar o quê? Qual a foto que você usa no seu perfil do Instagram? Ah, Silas, é uma selfie. Uma selfie, tirei com o celular. Tá. Postura de cidadão comum. Perdeu pontos de autoridade, de profissionalismo. Não é profissional. Perdeu pontos de profissionalismo. É inconsciente, as pessoas pensam isso. O que está escrito na sua bio? Ah, Silas, tem umas frases motivacionais na minha bio. Tá, não serve para nada essas frases motivacionais. Você tem que usar a sua bio de maneira estratégica. Colocar ali o que que você faz, algo que passa autoridade e uma chamada para ação para a pessoa agendar uma sessão com você. Então, uma bio posicionada estrategicamente. Você tem destaque? O que que tem nos seus destaques lá? Tem pelo menos um destaque de depoimento, onde você vai colocando os depoimentos de sessões experimentais, clientes pagos, enfim. Onde você vai colocando os depoimentos? Não, não tem nenhum destaque de depoimento. Então, você não passa a mensagem de que você está trabalhando. Perde mais ponto. Então, o primeiro passo é posicionar o seu Instagram como uma vitrine, para entrar ali já nos primeiros 5 segundos. A leitura inconsciente da pessoa perceber, olha, eu estou aqui diante de um profissional que tem autoridade, que tem autenticidade e que tem credibilidade. Posso confiar nele, vou seguir ele. Aí outro ponto dessa vitrine, não sei se vocês sabem, mas no Instagram dá para deixar 3 imagens fixas. Você está com essas 3 imagens fixas? Já? Vamos lá dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhadinha no meu Instagram aqui. Então, primeiro passo, foto profissional aqui. Uma foto de um treinamento que eu fiz. Tá vendo? Explicando o que eu faço. Treinador de mentores. Um número que passa autoridade. Mais de 50 mil mentorados em mais de 100 países. E é um CTA. Aqui no caso não estou levando para a sessão experimental, mas estou levando para um treinamento meu. Destaques de livros entregues a alunos de hipnose, alunos da sociedade, alunos do PNL, mentorados, alunos de coach. Os meus destaques você vê a maioria é tudo depoimento. Tem milhares aqui, talvez dezenas de milhares de depoimentos aqui. O pessoal me marca, eu reposto, depoimento que eu posto e salvo tudo aqui no destaque. Depois disso, tem 3 imagens que podem ficar fixas. Lá no topo, tá vendo aqui o sinalzinho do fixo?
Essa daqui, tudo que eu vou postando vai chegando para baixo, vai vindo para baixo. Essas daqui, elas ficam fixas aqui. Essas três imagens, elas têm que contar uma história sua. Aqui não é coisa com textão. Tem gente que coloca um sobre quem eu sou. Não sei se vocês já viram, sabe quem eu sou? Beleza, esse daí está aprovado. Sabe, por exemplo, vai, Silmara. Quem eu sou? Silmara. A Silmara conta a história dela, conta um carrossel. Esse está aprovado. Mas fora isso, não coloca nada com texto aqui, gente. Não pode. É visual. Por quê? A ideia aqui não é a pessoa ler, é a pessoa bater o olho e ter uma comunicação com o inconsciente dela. Em menos de 5 segundos, ela tem uma impressão sobre você. Essa impressão, ela não é racional da pessoa lendo aqui, depois a pessoa vai ler. Então, por isso que a gente recomenda que coloque fotos. E essas fotos têm que contar alguma história. Aqui, por exemplo, duas de treinamentos. Um é um Reels, um treinamento que eu fiz, outro de outro treinamento presencial e dando autógrafos em livros. Que história que eu estou contando aqui? O Silas ministra treinamentos e o Silas é escritor. Porque eu sei que isso daqui vai somar para a minha autoridade. Então, quando a gente fala de transformar o seu perfil numa vitrine, num cartão de visita, é sobre essa parte aqui. O seu nome, o que está aqui na bio, os destaques que você usa, a foto do seu perfil e essas três imagens fixas aqui. É só isso. É coisa que em 20 minutos você faz para posicionar. Feito isso daqui, você não vai ficar mexendo direto. Então, quando a gente fala de vitrine, é esse ponto. Aí depois vem o conteúdo. O conteúdo é o que vai vir depois. E aí tem vários tipos de conteúdo. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Usuário do Zoom, o que você acha sobre fazer lives explicando sobre quebrando crenças que as pessoas têm sobre a hipnose? Não recomendo fazer lives, tá? O usuário do Zoom. Não recomendo fazer lives no Instagram. Por quê? O Instagram, a, a taxa de retenção dele é baixíssima. Tá vendo aqui? Eu estou fazendo aqui no Zoom. A taxa de retenção minha aqui é boa. Eu não estou acompanhando, mas eu sei que do pessoal que entra, o pessoal que fica até o final, é boa. E as mesmas pessoas. No Instagram, as pessoas ficam rodando para o lado ali. Acaba não compensando. Então, live é outra estratégia. De vez em fazer lives, a gente recomenda fazer o quê? Conteúdos estratégicos, Reels mais simples, que permite ali alguns deles engajar com mais pessoas, ter um alcance maior e atraindo ali a audiência qualificada para você. De vez em você fazer uma live ali, falar horas e horas, você pode falar, fazer um assim, ó. Que nem esse daqui, ó. Postei agora há pouco, até que isso daqui não engajou bem. Mas, ó, os principais mitos sobre a hipnose, leia a legenda. Entende? Que é justamente o que a gente está fazendo. De vez em você preparar um tempão fazendo live, você cria uns conteúdos mais simples e alguns vão tendo um engajamento maior. Tá vendo? Tem uns que chega a 17, tem uns que fica 1.000, tem uns que vai para 21. Então, essa é a ideia. Mas aqui depois vai ter o pulo do gato. Aqui a gente vai entrar na parte de conteúdo, mas não recomendo live. Você vai gastar muito tempo para ter pouco resultado. Tá? Ah, Maria, me falta posicionamento, só depoimento não gera confiança. Deletei muita coisa no Instagram. O depoimento, ele é um dos elementos que soma. Imagina que é um castelinho que você está colocando, né? Um tijolo aqui, outro tijolo ali. Quanto mais tijolos você coloca, mais forte fica o seu posicionamento. Depoimento é um deles, mas não é a única coisa. Ok? Acha ruim colocar que é coach na biografia? Não, Isabela. Percebi que existe um certo preconceito ao coach por causa de pessoas que mancharam esse título. O preconceito é bom, Isabela. Preconceito é bom. Tem uma galera me xingando aqui, ó, nisso daqui, que eu vim falar que a gente tem uma família, com certeza. Tem uma galera me xingando aqui. É bom essa galera, dá engajamento. Lembra? O público-alvo não é quem não gosta de você, do seu trabalho, mas quem gosta. Então, se você quiser colocar coach, coloca. É, não é problema nenhum, não. Aprendam a amar os haters, gente. É muito bom essa galera. Eles ficam se retorcendo enquanto você está vivendo a tua vida. Trabalho, posicionamento de marcas, tá, tá, nós que estamos começando, não temos fotos top assim. Maravilha, o usuário do Zoom. A Isabela comentou aqui, ó, fiz no Gemini umas fotos profissionais para começar a ficar bem legal. Hoje, há um tempo atrás, a inteligência artificial estava bem zoadona, tá? Mas dá para vocês criar sim algumas com inteligência artificial, mas ó, essa daqui foi criada com inteligência artificial. Dá para ver que tá falso, tá? Mas está bem real ainda. Ainda a Agatha, o Arthur e a Nath até que ficou bem real. Eu fiquei meio esquisito, mas eu vou postar do mesmo jeito. Não está tão parecido comigo. Mas hoje dá, se você tiver ali um capricho para fazer umas artes nesse sentido. Mas não exagera muito não, tá, pessoal?
É mais uma foto do perfil, outra. Porque se você exagerar, o pessoal vai começar a pensar que você está falsificando ele. Essa daqui eu deixei assim porque o pessoal vai saber que é inteligência artificial e não tô nem aí que saiba que eu usei. Então é escancarado. Porque se você fica tentando mostrar ser quem você não é, você perde credibilidade. E lembre-se de uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Vocês não precisam de mais do que o que vocês já têm para dar o próximo passo. Vocês precisam usar o que vocês já têm da melhor maneira possível para dar o próximo passo. Tá? Então, às vezes, tem fotos mais antigas que podem passar autoridade. Às vezes já tem foto que fez uma palestra. Vai colocando aqui. Mas, além disso, de enfatizar o profissional, que é a próxima parte que a gente vai falar ali de conteúdo, é interessante ter também fotos que enfatizam o quê? Os valores. Que a gente vai vir nos três pilares do posicionamento da criação de conteúdo. Tá? Vou voltar lá para o quadro branco. Aqui. Então aqui é a vitrine, pessoal. É aquela partezinha de cima do seu Instagram, quando você abre no celular, é a primeira coisa que a pessoa vê ali, quando ela vai visitar o teu perfil. Ali em 5 segundos tem que passar uma boa impressão ali. Tá? O conteúdo, ele é dividido em três pontos. Aqui. Autoridade e credibilidade, autenticidade e atração de clientes. Quando a gente fala de autenticidade, pessoal, a gente está falando de você ser você. Então aqui a gente está falando de quais são seus valores pessoais e qual sua história de vida. Isso é ser autêntico. Por exemplo, nós temos vários valores, a gente não vai ficar fazendo ali um carnaval no nosso Instagram. Então a gente vai enfatizar aquilo que é mais importante para nós. Quais são os dois valores que são mais importantes para mim nesse momento? Família e espiritualidade. Então, parte do meu conteúdo vai ser mostrando um pouco da minha família e falando alguma coisa no sentido espiritual sem entrar no âmbito religioso. Então, quais são os seus valores? Tem pessoas que têm o valor ali de saúde e esporte, gosta de praticar esporte e enfatiza. Então, enfatize de dois valores. Quais são dois dos seus valores pessoais que vale a pena enfatizar? Ok? Por quê? Porque esse é o seu campo magnético. Esse é o seu campo magnético principal. As pessoas não estão comprando o serviço. Elas querem primeiro se conectar com você. Então, quando você começa a mostrar os seus valores, você vai atrair pessoas que têm valores semelhantes. E aqui as pessoas se conectam com você, começam a criar rapport com você e facilita para elas perceber a sua autoridade depois e para se tornar cliente. Então é importante ter isso. Então, quando a gente fala de deixar aquelas três fotos fixas, uma ou duas delas pode ser sobre valores. Por muito tempo eu deixei uma foto ali da minha família. Então você pode colocar uma foto de algo que é importante para você. Mas pelo menos uma daquelas fotos tem que ser profissional. E aí o que ocorre? Silas, eu ainda não tenho essas fotos. É muito simples de você fazer isso. Uma coisa bem bacana sobre essas fotos. Marque uma sessão online no Zoom ou no Google Meet, que nem a gente está fazendo aqui. Bate um print mostrando vocês dois e procura a palavra mockup no Google. Vou deixar escrito aqui, ó. Mockup de tela de computador. O que é um mockup? Vai aparecer ali um computador que você insere a imagem sua. E aí vai mostrar você fazendo a sessão online. Alguns mentorados meus fizeram isso até conseguir fotos depois fazendo outros tipos de atendimento. E aí você já tem uma foto que representa um valor pessoal seu, provavelmente você já tem no seu celular, e um mockup de atendimento, ou até mesmo dois mockups de atendimento. Se você já fez alguma palestra, alguma foto palestrando. Ou alguma outra foto que você percebe que passa autoridade também, que às vezes tem aí no teu celular e você não deu uma olhada na sua galeria. Então, essas são a parte fixa ali da vitrine. Estão acompanhando aqui, pessoal? Bicho, tem mais um monte de mensagem. Sobre usar o Gemini para criar a foto, pessoal, recomendo só se for para criar a foto do perfil, tá?
Evita de usar para deixar nessas imagens fixas, porque senão pode quebrar um pouco a sua credibilidade. Agora, se você deixar ali na foto do perfil uma foto que está bem parecida com você, fica bem bacana. Podcast no YouTube, muito trabalho, pouco retorno financeiro. Se tiver aí uns 100 mil reais para investir, vale a pena, Silmara. Ah, gostei do post da família lá. Tem uma galera lá que odiou aquilo lá. Você viu um monte de. Acordei com um monte de xingamento lá. Aí eu vejo as coisas e começo a dar risada. Aí o pessoal se remoendo aqui enquanto estou vivendo minha vida. Ah, Desde a formação em coach, me posicionei como coach, não me importo. Gente, hater é bom demais, gente. É bom demais. Porque, vai olhar, eu sempre dou uma olhada nos perfis do hater. Olha o perfil das pessoas e falo, essa pessoa realmente, que bom que não é meu cliente. Não quero conectar. É o tipo de gente que eu não quero me conectar. Porque sim, eu sou seletivo, eu não me conecto com qualquer um. Não. E a hora que eu vejo, tipo, é o tipo de gente que eu não quero me conectar já, mesmo que a pessoa gostasse do que eu fiz, sabe? Pode enviar o material escrito, eu vou mandar o PDF para vocês depois aqui. Ó, não passa credibilidade, tá, o Maialu? E principalmente agora que a IA está em ascensão, aqueles que forem mais autênticos, né, sendo quem são, vai ter um carinho a mais da audiência, tá? Carinho a mais. Porque senão parece uma sensação de que está sendo enganado. Está sendo enganado. Então, usem sim, usem com moderação, mas usem com moderação, ok? O algoritmo ele não sabe o que é bom ou ruim, então os haters eles servem para alavancar ainda mais, para distribuir ainda mais. Então, aquele post lá trouxe alguns haters, mas me conectou, eu vi lá, alcançou um monte de gente que não está na minha audiência, consegui novos seguidores que estão conectados com os mesmos valores que eu. Isso para mim é muito mais importante do que a opinião de um hater, tá? Agora sobre autoridade e credibilidade. Quando a gente fala de autoridade e credibilidade, pessoal, é postar conteúdos aqui, palestrando, depoimentos de clientes, palestrando, depoimentos de clientes, atendendo. Se você tem livros, dos seus livros, etc. Porém, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Distribuição de conteúdo. Distribuição de produção de conteúdo. Como é que você vai distribuir esses conteúdos na prática? Quanto de conteúdo você tem que colocar? 10% do conteúdo do feed sobre autoridade e credibilidade. Só enfatizando sua autoridade e credibilidade. 10%. Por quê, Silas? Porque sua autoridade e credibilidade já está na vitrine e vai estar nas entrelinhas do resto também. 10% nessa parte de autenticidade. Isso no feed, tá? Conteúdo do feed. É aquilo que fica postado lá. E 80% para atração de clientes. 80% é o foco, atrair clientes qualificados. E eu vejo muita gente se perdendo nisso daqui. Cria muito conteúdo aqui de autoridade, credibilidade, mas não faz conteúdo com foco em atração de clientes. E aí, na parte de atração de clientes, vai ter uma ramificação aqui, novamente. Atração direta e atração indireta. E é isso que você vai postar: conteúdos de atração direta, que era a estratégia que a gente estava utilizando por mais tempo, e a de atração indireta que a gente está desenvolvendo agora. Tenho livros, mas somente no digital. Posta, fala sobre eles, mas é isso daqui, ó, para autoridade e credibilidade. Não é ficar enfatizando muito isso. Tem bastante livro também. Falo lá em alguns lugares, mas não enfatizo tanto. Nos stories muda um pouco, tá? Nos stories você pode falar mais de autoridade, credibilidade, mais de autenticidade e menos de atração de clientes nos stories. Pode até inverter isso nos stories, mas no feed é isso daqui. Porque os stories é lugar para você se relacionar. O feed é lugar para você atrair. Deixa eu ajeitar isso daqui. Isso. Não, a galera que tem toque aí vai ficar brava comigo. O que que é uma atração direta? Vou voltar lá no meu Instagram. Não sei quem falou da hipnose aqui, ó. Tem vídeo falando sobre isso.
Sobre hipnose, de atração direta para venda de hipnose. Tá. Esse daqui, ó. A gente fez 3 testes de atração direta. É. Esses 3 aqui, ó. O que é o treinamento agenda lotada? Fiz 5 sessões experimentais, mas não fechei nenhum cliente. E comente a agenda. Esses 3 aqui é para vender o mesmo produto, tá? Os 3 são de vendas. De vendas. Só que eles têm uma estrutura de comunicação nele, que é bem simples. Primeiro, gancho. Segundo, tripé do mago. Terceiro, CTA. É isso que tem aqui. Um gancho, tripé do mago e CTA. Silas, o que é CTA? CTA é isso daqui, ó. Comente agenda. Então, CTA é Call to Action, chamada para ação. Estou chamando as pessoas para a ação de comentar uma palavra específica. Comente a agenda se quer aprender como atrair clientes pagantes. Então, fica aqui o vídeo todo, quer ver? Ó? Não tem legenda, é só isso. Eu estou falando, vocês não estão ouvindo, mas estou falando. E aqui fica o tempo todo isso. Aqui na legenda, a primeira linha é o quê? A repetição do CTA. Comente a agenda. E aqui no vídeo eu vou fazer o gancho, tripé do mago e depois o CTA verbal. Então fica 3 CTA aqui na legenda, aqui no vídeo e um verbal. E aqui a gente fez 3 testes, tá? 3 testes. Esse daqui foi o melhor, deu 256 comentários, esse daqui 53 comentários, esse daqui 44 comentários. E aí você fala, Silas, mas isso daí é bom? É bom. Esse daqui a gente chegou a investir em média uns R$ 1.000 nele em tráfego pago, tráfego direto ali, e trouxe mais de 40 mil de faturamento. Isso em uma semana. Então, sim, ele é direto, mas não é só postar isso, aí tem todo o fluxo depois por detrás disso. Mas esse é o primeiro modelo de Reels que eu quero conversar com vocês aqui, porque ele vem com a atração direta de clientes. Atração direta. Vamos voltar para o quadro branco, fechar aqui. Então, como que funciona esse daqui da atração direta de clientes? A estrutura do Reels. Primeiro, modelo de caixinha de pergunta. Então, é respondendo uma caixinha de pergunta, tá vendo? Essa pergunta ela já tem que ser estratégica da dor que você soluciona. Responder, caixinha de pergunta, respondendo sobre uma dor que você soluciona. Eu trabalho com ansiedade. Poderia ser assim, Isis, o que você recomenda para quem está lidando com ansiedade? Ou, Mari, estou passando por um desafio no meu relacionamento hoje, como que você poderia me ajudar? Falando sobre o desafio que você soluciona. Ah, Silas, mas eu resolvo 10 tipos de desafios. Maravilha, é mais conteúdo para você criar. Depois desse modelo de caixinha de pergunta, você vai vir aqui para o conteúdo do Reels. O conteúdo do Reels é um gancho, a gente fala colocar o dedo na ferida. Colocar o dedo na ferida. Quer piorar a dor. Sabe quando você bota o dedo na ferida para doer um pouco mais? Silas, estou atraindo muita gente sem condições de pagar o meu serviço. Como que eu coloco o dedo na ferida rapidamente? Eu sei como que é frustrante você fazer várias sessões na semana e não fechar nada. Isso desmotiva qualquer um mesmo. Pronto. Aqui, esse colocar o dedo na ferida ajuda a criar essa conexão, rapport e chamar a atenção das pessoas para aquilo que você está falando. A Vanessa aqui, ó, trazendo aqui a dor, a, a dor que muitas pessoas. Não é uma dor, né? Uma coisa que muita gente fala, que é por isso que eu tô cansado de falar dos meus resultados. Eu tô parando de falar dos meus resultados, por causa desse tipo de comentário aqui, ó. Mas esse alcance de faturamento com R$ 1.000 de tráfego pago, você já teve esse resultado, porque já tem muitos seguidores, já possui produtos digitais, tanana, tanana. É por isso que eu tô parando de falar dos meus resultados, pessoal. O pessoal olha para mim, mas você é isso, você é aquilo, e tô falando mais do resultado dos meus mentorados. Eu vou contar aqui sobre vários mentorados meus que começaram. Teve uma cliente, ô Vanessa, que implementou esse método aqui, que é o método do acelerador de transição, ela nem tinha Instagram. Ela montou um Instagram, na primeira semana conseguiu 35 seguidores, não é 35 mil não.
35 seguidores e conseguiu fazer 3 fechamentos de 1.500, 4.500 na primeira semana. Tá? Teve o Tito da Alemanha. O... Não, ô Vanessa, eu sei que não é uma acusação, não, tá? Tá tranquilo, não tô levando pro lado pessoal, não. Porque isso daí eu sei que passa na cabeça de muita gente. Passa. É por isso que eu tô parando de falar dos meus resultados. Mas o Tito, da Alemanha, ele veio, fez o acelerador, fez meio nas coxas. Ali, ele falou para mim, eu fiz meio do jeito que deu. No primeiro mês ele fechou 5 ou 6 mil euros. Entre vários e várias outras pessoas também. Tá? Porque sim, traz isso. Realmente, aqui, ô Vanessa, você tem razão. Para mim, hoje é mais fácil, por causa do que eu construí. Então, as coisas ficam mais fáceis para mim. Mas eu quero mostrar para vocês que, independente do momento que vocês estão, dá para vocês alavancar. Sim, tá? Mas fica tranquila, tá, Vanessa? Eu levei pro lado pessoal, não. Eu conheço muito bem quando alguém é um hater meu, o tom da comunicação é outro. Tá, gancho. Depois vem o tripé do mago, tá, pessoal? O que que é o tripé do mago? O que que o mago faz, pessoal? O que que é o tripé do mago? O mago, ele transforma o chumbo em ouro. O mago transforma chumbo em ouro. É isso que você tem que entender. O arquétipo do mago, ele transforma o chumbo em ouro. Ele transforma o chumbo psíquico em ouro. Ele pega a pessoa que está no chumbo psíquico da depressão, da ansiedade, ou que está sofrendo com TDAH e não está conseguindo lidar com os sintomas, e transforma isso em ouro. E ele precisa de um local para isso, que é o local onde ele faz toda essa transformação. Então, o tripé do mago, ele vai ser o antes, sessão experimental, depois. Na verdade, não é sessão experimental, atendimento individual. É você contar uma história de antes e depois ir colocando o seu atendimento individual ou o seu método no meio disso. Pode ser uma história sua ou uma história de cliente. Por exemplo, lembro de uma cliente. Deixa eu pegar aqui outro. Deixa eu tentar lembrar de algum outro depoimento do acelerador de transição. Eu lembro de uma cliente que ela tinha muito desafio com a internet. E ela não sabia mexer, não entendia muito do Instagram. Ela sabia ali ver os stories, rodar o feed, já tinha um bom posicionamento no presencial, mas não entendia nada sobre o digital. Ela entrou no acelerador de transição e dentro do acelerador de transição ela teve acesso ali a um projeto como se fosse uma franquia do nosso negócio, tudo com as implementações e as aulas certas, ensinando do básico ao avançado para seguir o nosso método. Depois disso, ela começou a implementar e aprendeu a atrair os primeiros clientes pagantes dela na internet, fechando contratos de 1.500. Esse é o tripé do mago. Um antes, um método e um depois. E aqui você começa a contar histórias de antes dos seus clientes, fizeram a sessão com você, que é importante você enfatizar. Fez a sessão online com duração de 1 hora comigo e ficou como depois? E aí vem o CTA. Se você quer, comente X. Se você quer passar por uma sessão experimental dessa, comente X. Esse é o conteúdo. E aqui ele vai ter também um outro ponto. Alexandra, meu Insta tem muito trabalho manual, seria melhor abrir outro? Depende, tá, Alexandra? Depende. Às vezes não, porque é importante deixar um pouco da sua essência lá no Instagram. Mas se ele já está muito com posicionamento, às vezes acaba compensando. Particularmente, eu sou contra abrir um novo Instagram. Sou mais a favor de você fazer uma repaginação no seu, tá? E aqui o triplo CTA, tá, pessoal? Triplo CTA verbal no final do vídeo, na legenda, que é a descrição ali que fica escrito, e escrito durante todo o vídeo. Essa é a estrutura do Reel de atração direta, pessoal. Vou deixar isso daqui como um modelinho aqui para vocês. Se vocês quiserem ir lá ver depois no meu Instagram. Desculpe a pergunta, mas e se ninguém responder, você grava outro. A ideia aqui não é fazer os Reels premiados e assim por diante, não. A ideia é, fez um, ninguém respondeu, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Porque qual que é o ponto aqui também, o Gabriele? Tá? O que ocorre com muitas pessoas que estão iniciando no mercado digital é que quando elas fazem os Reels, elas estão aqui com a expectativa de viralizar.
Eu vou te contar um segredo, Gabriele. A gente não vai viralizar, não. Tá? Depois eu explico o que que é o acelerador, Alexandre. Não tem no Google, tá? É um projeto nosso aqui. Assim, primeiro ponto, essa caixinha de perguntas. Se ninguém responder nada na sua caixinha de pergunta, você cria as perguntas, tá? Agora eu postei o Reels, e se ninguém responder, Silas, deixa lá uns dias, depois você apaga, exclui, arquiva, enfim. Mas qual que é o ponto central desse Reels aqui? Agora vem a lógica por detrás disso, que a gente fala. O que que a gente recomenda aqui? O processo de mineração. Processo de mineração. Mineração. Minério. Mineração. Processo de mineração. Como que funciona isso daqui? Você vai postar 3 a 9 Reels do mesmo tema. Você viu ali? Tem alguns falando de hipnose, esses daí eu estava falando sobre o acelerador, postei 3 deles ali. Você vai postar de 3 a 9, que você grava ali em um dia e posta eles. Feito isso, o que que você vai fazer? Você pode deixar ele somente no orgânico, tá? E aqui você pode deixar somente no orgânico. Mas o que a gente recomenda é o impulsionar. Teve gente que fez somente no orgânico, teve pessoas que a gente ensinou no acelerador como que faz esse impulsionamento aqui. E aqui esse impulsionar é colocando o valor mínimo por dia. Por que colocando o valor mínimo por dia? E normalmente fica em torno de R$ 11, tá? Porque pelos dados, o que que você vai ter que fazer? Você tem que buscar início de conversa por R$ 5 em próximo. Então você foi ali, impulsionou um Reel, você colocou R$ 11, teve 2 conversas iniciadas, você deixa. Tá? Deixa mais dias. Você colocou R$ 11, não teve nenhuma conversa iniciada, você pausa. Por quanto tempo, Silas? Para sempre. Para sempre. Vai pausar para sempre. Porque se você está tendo custo de conversa por R$ 5, no final das contas você consegue fazer um fechamento ali por R$ 1.500. Pessoal, a gente fala gastando de R$ 100 a R$ 200. O pessoal gasta em média R$ 50, R$ 80. Eu vou passar esses dados aqui para vocês verem. Tá? Aqui a Grazi comentou aqui. Silas, que tipo de conta seria melhor para começar? Perfil profissional, blog? A gente recomenda o perfil profissional mesmo, tá? É até melhor lá no Instagram. Agora, isso daí de barrar, tem um jeito certo de fazer isso. Por exemplo, para quem quer impulsionar, né? Que é o de atração indireta que a gente faz, que a gente usa músicas ali. Só que a gente faz ele, edita ele no Edits, baixa ele no Edits e depois posta. E aí dá para impulsionar normal. Tá? Débora, tenho colocado menos valor. É ruim? Tem que ser no mínimo R$ 11? Não, Débora, dá para colocar menos. Eu vi que às vezes muda, né? Às vezes estava R$ 6 ali. Já vi por R$ 6, tá? Mas por que que eu recomendo R$ 11? Porque se você gastou R$ 11, você consegue ter um dado muito melhor. Tipo, você gastou R$ 11 e veio só uma conversa. Talvez deixa gastar até 15 para ver se melhora. Entendeu? Agora, não, gastou só R$ 5. Às vezes ia vir com R$ 7. Aqui, então, com R$ 11 você já consegue avaliar no dia. No outro dia você já toma uma decisão se você vai pausar ou não esse vídeo, pausar ou não esse Reel, certo? Deixa eu puxar aqui os dados mais concretos do acelerador de transição. Manual do acelerador de transição. Vou puxar aqui esses dados mais completos. Carregando. Débora falando que o acelerador é muito bom. Então, lá no acelerador, ô Débora, você pegou a turma 2, né? Lá a gente fala sobre essa estratégia direta. Na turma 3, agora que está iniciando, Débora, a gente vai vir com a estratégia indireta. Uma novidade aí bem bacana também, que eu vou estar fazendo uma abertura aqui para vocês. Roteiro de pitch, de 15 passos, pós-venda, não, modelos de Reels, tá. Modelos prontos, ROI estimado, essa daqui. Essa daqui são os dados que a gente busca na hora de fazer os anúncios ali. Custo por conversa iniciada entre R$ 5 e R$ 7, porque a taxa de agendamento no Calendly fica entre 10% e 20%, taxa de comparecimento na sessão entre 30% e 80%, taxa de fechamento do pitch de venda do público qualificado entre 30% e 50%. Então, nos nossos cálculos aqui, você vai aqui investir em média um custo de fechamento R$ 87
50, isso no melhor desempenho. O que é melhor desempenho? As leads vieram todas por R$ 5, a taxa de agendamento foi em torno de 20%, taxa de comparecimento na sessão foi 80% e taxa de fechamento foi 50%. Você gasta em média R$ 87 para ter um fechamento de R$ 1.000. No pior desempenho que a gente calculou aqui, foi gastar R$ 555 para fazer um fechamento de R$ 1.000 ou R$ 2.000. Porém, na prática, ninguém chegou a gastar 555 para fazer um fechamento, tá? A média mesmo tem gente que está gastando menos do que isso daqui para fazer um fechamento. Temos vários cases disso daqui. E tanto entre valores de R$ 1.000 ou R$ 2.000. Então, essas são as taxas que a gente vai fazendo. Ah, pergunta boa, Rose. E isso daqui, Rose, sim, é somente pelo impulsionamento direto do Instagram, pelo Turbinar. E esse impulsionamento aqui é o Turbinar do Instagram. Tá? Porque você vai colocar ali direto por conversas iniciadas, tudo. Por que que a gente não recomenda o Meta Ads? O Meta Ads, pensa assim, o turbinado do Instagram é como se fosse uma bicicleta de rodinha, certo? O Meta Ads, ele é como se fosse uma moto esportiva com mais de 1.000 cilindradas, ok? Dá para fazer por lá? Se você está acostumado a dirigir essa moto esportiva de altas cilindradas, sim. Se você está recomeçando, vai pelo turbinado do Instagram, que é bem mais simples. É um botãozinho que você coloca ali, depois você cadastrou tudo certinho, você não leva, 15 segundos para turbinar. Você vem aqui, clica, já está com a audiência ali, certo? 4, 5 cliques. E tá pronto isso. E por que que não precisa do Meta Ads? Porque esse sistema aqui a gente testou, funciona muito melhor pelo Turbinar. A gente investe lá no Meta Ads e mede uns 50 mil por mês, só que são outras estratégias, é outra questão, são outras abordagens. E a gente sabe que o Meta Ads vai precisar de um conhecimento mais avançado, sim, tá? Vai precisar de um conhecimento mais avançado. Esse daqui não. É coisa bem simples que a gente consegue treinar vocês rapidamente para fazer isso daqui. E funciona e consegue fazer essa atração de clientes. Então, você vai fazer esse processo de mineração com os Reels, direto pelo Turbinar, e daqui você vai começar a pegar as leads. Vamos puxar aqui. E daqui você vai vir para outra etapa, que vai vir os comentários. Então, começam a vir os comentários e mensagens no direct também. Aqui é o momento para você estabelecer o diálogo estratégico. Diálogo estratégico. O que é esse diálogo estratégico? Não é só você conversar com a pessoa e ver se está tudo bem, não. É um diálogo ali que já permite você levar a pessoa para uma conversa com possibilidade de venda ali, que você já vai identificar e fazer essa triagem. É a partir desse diálogo, a partir desse contato que você faz essa triagem. Vamos ver se eu acerto. É daqui que você faz essa triagem. Como que funciona esse diálogo, de modo geral? O que que você tem que fazer nesse diálogo aqui? Primeiro, apresentação pessoal e profissional. Aqui é para passar autoridade. E depois aqui, perguntas de diagnóstico. Diagnóstico do estado atual. Para a pessoa começar a trazer as possíveis demandas dela, as possíveis não, as demandas que ela está enfrentando, os desafios que ela está enfrentando naquele momento, e você e o treinador, vou colocar treinador aqui, continua oferecendo possíveis caminhos de solução. Então, é um diálogo, uns áudios que você vai mandando, conversando com a pessoa de uma maneira estruturada e já falando da sua sessão, como que funciona, mas sem trazer a pessoa para a sessão, que é para qualificar a pessoa e identificar se ela bate nesse ponto. Por exemplo, vamos supor aqui que a Rose manda uma mensagem para mim lá e estava falando lá sobre hipnose. Aí a Rose, oi Silas, eu tenho mais interesse na sessão de hipnose. Manda essa mensagem lá para mim. Oi Rose, que maravilha, fico muito feliz em saber que você tem interesse na nossa
uma sessão de hipnose comigo, fui treinado diretamente pelo Dr. John Grinder, já tenho a formação, já fiz Tananã, mais de 10 mil horas práticas transformando vidas. Mas me conta aqui, Rose, o que que você acha que seria interessante hoje utilizar a hipnose na sua vida? Para qual área? Explica mais aqui para mim. Sério, passei a autoridade e devolvi uma pergunta para a Rose. E aí a Rose vai lá e fala: Ah, Silas, eu estou com uma trava em relação a não sei o que tem. Aí eu vou compreender isso. Vamos supor que ela traz uma trava assim. Silas, estou com uma trava na questão. Deixa eu pensar no exemplo, vai. Simular algo aqui. Estou com uma trava na questão da, da organização. Estou muito organizada, minha mente não consegue manter as coisas organizadas, está afetando a minha vida. E eu começo a trazer exemplos de outros clientes. Entendo perfeitamente, Rose, já tive clientes que passaram por isso também. É possível sim estar utilizando a hipnose, utilizando técnicas como visualização guiada, para poder entender isso mais. Porém, me conta um pouco mais, Rose, do que exatamente isso está travando na sua vida. Então, nesse diálogo aqui, eu estou o quê? Entendendo que o envolvimento com o desafio dela. A forma como ela conversa comigo, eu vou percebendo se eu tenho autoridade com ela ou não. Aqui, dependendo, eu já tenho 2 pontos de 3. E aí, observando, a gente tem muito um sistema aqui dentro que é de alcançar todas as classes sociais, oferecer serviços para todas as classes sociais. Então eu vejo lá, olha, hoje ela não está no momento para investir 20 mil. Ok. Talvez eu tenha outros treinamentos no valor de 1.000. Talvez ela também não esteja para fazer o treinamento de 1.000. A gente tem produtos ali de valores de 97. A gente tem essa gama que nesse diagnóstico a gente vai fazendo essa triagem e direcionando. É por isso que aquele Reels lá trouxe esse retorno alto, porque muitas vendas que foram feitas ali foram vendas de 1.000, 1.000 e pouco daquele Reel. Só que tiveram algumas vendas de mais de 10 mil, onde que permitiu ter esse faturamento alto. A gente começa a fazer essa triagem, conversando com a pessoa, entendendo, para avaliar. Vamos supor que nessa conversa eu entendo que a Rose ela se encaixa aqui no perfil que eu estou buscando. Ela tem aqui a renda familiar congruente e ela tem o envolvimento com o desafio. Mas ela ainda não me percebe como autoridade. Acabou de me conhecer, ainda não me vê como autoridade, nem viu o meu Instagram, só comentou aí. É 2 de 3, já se qualificou. Eu vou mandar uma mensagem assim: Rose, faz sentido para você a gente agendar uma sessão experimental? Essa sessão experimental ela é sem custo nenhum. É para você poder conhecer o meu trabalho, conhecer você um pouco mais num ambiente adequado. Lá eu vou estar entendendo melhor a sua demanda e aplicando uma técnica em você. Normalmente essa sessão ela tem o custo de R$ 2.000 a hora, mas é um presente para você sem compromisso nenhum. O que que você me diz? Vamos agendar? E aí dá início no agendamento e daqui para frente a gente já conversou no começo da aula. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá, o Douglas. Nesse sentido, você faria um contato mais 1 a 1 sem a utilização de ferramentas do ManyChat? Dá para fazer com o ManyChat. A gente tem os dois, o Douglas. A gente tem os dois, porque esses comentários no direct e esse diálogo aqui, a gente tem um outro caminho que é automações, tá? Automações no ManyChat. O que que a gente percebeu? As automações, elas são boas sim, mas se você quer vender produtos de medium ticket, o contato pessoal acaba sendo melhor. Aí chega uma hora que não dá para você responder todo mundo também. Então aí compensa fazer a automação, que é a automação manda para um formulário, e aí do formulário, o formulário faz a triagem. E aí fez a triagem no formulário, entra mandando um áudio para a pessoa falando: Ó, você foi selecionado para participar dessa sessão, gostaria de estar agendando? Então dá para fazer a automação no ManyChat também, tranquilamente, ok? Inclusive no acelerador a gente entrega esses modelos de automação e essa estrutura aqui de comunicação, tá? Então essa é uma abordagem indireta e a gente recomenda que vocês façam. Eu queria lançar até o desafio para vocês de lançar pelo menos 3 Reels nesse sentido aqui, pedindo para o pessoal contando uma história de um cliente e pedindo para o pessoal comentar. Postar 3 Reels. Precisa impulsionar, Silas? Não. Mas você vê que tem um bom resultado? Coloca uns e conto lá por dia, vai. Não vai gastar pouquinho e talvez vai fazer um fechamento de um valor interessante. O que é atração indireta, pessoal? A atração indireta é outro modelo já. Esses daqui de atração direta, que a gente fez vários testes, e agora eu estou com esses daqui de atração indireta. Que ele é bem rápido de criar. Por que ele é bem rápido de criar? Porque depois que você cria a base aqui no Edits,
fica tudo. É um minutinho você cria esses Reels aqui. Aí o que que a gente fez aqui, que eu vou querer ensinar para vocês no acelerador? A gente criou uma IA que já entrega os roteiros prontos ali. Ela está treinada já dentro do sistema que a gente quer, para ajudar na criação da legenda e até mesmo na criação do conteúdo. E esse daqui é uma estrutura bem simples. É um vídeo seu, pode ser um vídeo seu, um vídeo de paisagem, um vídeo de você palestrando, um vídeo de você atendendo, um vídeo do seu dia a dia, que deve ter alguns aqui que. O primeiro que eu fiz, falei, eu vou fazer um teste aqui, cadê? Ah, esse daqui, ó. Filmei a mesa de jantar, gente. Aí eu vou fazer um teste, que foi o primeiro que eu fiz nessa linha aqui. Tava com pressa para fazer, não sabe? Fui lá e fiz. E daí a gente começou a fazer vários outros também. Mas a estrutura deles é bem simples. É bem simples. Alguns estão conversando com o público-alvo e assim por diante. Mas qual que é a ideia deles? É um vídeo de fundo sem som, sem som. Então não importa se é um vídeo de você palestrando, não vai ter som no fundo. Vai ter só uma musiquinha, uma dessas musiquinhas que estão em alta, e alguma frase aqui que de preferência leva as pessoas para a legenda. Aqui. Bem, curioso, tananã, tananã. E aí vai ter uns comentários e vai ter as curtidas. Como que funciona essa daqui de atração indireta, pessoal? E às vezes você já tem um perfil com bastante pessoas aí. Tendo essas atrações indiretas aqui, o pessoal começa a curtir. O que que a gente faz? A gente vê quem está curtindo e quem está engajando com a gente. Então a gente vem aqui, as pessoas que curtiram, e eu vou avaliar aqui quem que é do meu público-alvo. E vou começar a ver os Reels da pessoa também. A Isa está aí, né, Isa? Então eu venho aqui, curto as coisas, mando uma mensagem, vou conversando com as pessoas, puxando assunto. Algumas pessoas vão respondendo. E conforme elas vão respondendo, eu pergunto como que estão as coisas aí. Pergunta simples. Como é que estão as coisas aí, Graça? Está tudo certo com você? Como que está a família? Vou fazendo perguntas nesse sentido. As pessoas vão se abrindo. Conforme elas vão se abrindo, eu vou mostrando possibilidades para elas. Então, a ideia aqui desses Reels, eles são indiretos, porque a ideia dele é você simplesmente conquistar engajamento com essas pessoas e puxar assunto. Então, atração indireta, estrutura do Reels. Vídeo sem som, música em alta, texto na tela e pedindo para ler a legenda. Conteúdo, que vai ter aqui 7 dicas para frase impactante e coisas que geram conexão com a audiência. Temas que geram. Então, se eu vou falar sobre ansiedades, 3 dicas para você lidar com a ansiedade hoje. Daqui, você vai entrar no processo de engajar, engajar com os potenciais clientes. Curtindo, conversando com eles, e uma hora você vai começar a ter comentários no direct. E entra para a mesma estrutura. A mesma estrutura. A gente fez vários testes aqui e a gente começou a fazer muita venda mesmo. Muita venda com esses diálogos, com essas conversas. E agora eu quero estar apresentando isso para vocês também. Mas eu já recomendo para vocês começar a criar esses Reels nesse sentido para trazer para toda essa estrutura. Então, pessoal, a ideia não é só você ter um Instagram, mas sim ter uma vitrine, que eu recomendo que vocês tenham, que tenha conteúdo no feed de autoridade e credibilidade, 10%, conteúdos de autenticidade, 10%, e conteúdos aqui de atração de cliente. Esse de atração direta funciona muito bem, já trouxe bastante resultado, e esse de atração indireta, a gente está trabalhando ele para melhorar ainda mais, porque já está dando resultado. Isso daqui eu ainda não passei para ninguém, essa estrutura completa, mas para quem já está no acelerador, eu vou estar explicando na turma 3 do acelerador, tá? Deixa eu ver. Nesse sentido, faria. Tá, daqui eu já respondi.
todo sentido. Posta esses Reels no mesmo dia ou um por dia, Vanessa perguntou. Depende, Vanessa. Se você vai fazer orgânico, posta um por dia, porque a distribuição vai ser melhor, tá? Se você vai fazer orgânico. Agora, se você vai impulsionar os três de uma vez, posta tudo de uma vez. Às vezes eu tô com pressa, eu posto tudo de uma vez e impulsiono os três, porque quando você está impulsionando, você já não está mais contando com engajamento orgânico, certo? Agora, então são duas coisas diferentes. Engajamento orgânico ele tem umas regras. Vou postar um por dia, tende a ter engajamento melhor. Agora, no pago, a gente posta tudo de uma vez porque já não depende mais do orgânico. A gente vai injetar dinheiro ali e ver se ele funciona bem ou não. Se não funciona, a gente para. Se funciona, a gente continua investindo. Silas, qual a sua opinião a respeito da sua vestimenta? Vejo de tudo pela internet, o Guilherme comentou aqui. Quando a gente fala de vestimenta, o Guilherme, a gente tem que falar de arquétipos. Qual que é o posicionamento arquetípico que você tem? Então, vamos supor que você quer um posicionamento do herói, posicionamento mais herói. Você às vezes está com roupa mais de esporte, que o esporte ele remete ao herói. Vai fazer sentido. Então, Silas, eu trabalho com atletas, eu vou entrar no posicionamento mais do herói, vou entrar com roupas mais de herói. Maravilha. Vai passar esse branding. Mas no nosso mercado, Guilherme, quais são os três arquétipos predominantes que a gente tem que ter aqui? Três arquétipos predominantes. Principalmente para quem trabalha com atendimento individual. O arquétipo do mago, que é o que faz a transformação, certo? Além do arquétipo do mago, o arquétipo do sábio, ou da sábia, né? Mago, maga, sábio, sábia, e o arquétipo do cuidador, para quem trabalha com atendimento individual no personal, ou da cuidadora. Então a gente deve escolher um desses três arquétipos para se posicionar com mais afinco dentro dele, e isso vai determinar sim a nossa vestimenta. Para quem é mentor, trabalha com empresas, o arquétipo do cuidador some, ele não, ele perde um pouco a relevância para quem está falando de negócios e entra o arquétipo do governante no lugar. Mas o do sábio e do mago permanece. Então, para quem trabalha com transformação de vidas, o arquétipo do sábio e do mago é universal. Agora, você está trabalhando com pessoas, o arquétipo do cuidador ou da cuidadora, que é aquele acolhimento que você tem na sessão com a pessoa, para a pessoa ficar à vontade para contar até mesmo questões delicadas. Agora, na questão de negócios, é uma linguagem mais governante mesmo, mais direta ao ponto, as pessoas estão mais interessadas, normalmente empresários estão mais interessados no resultado. Para quem trabalha com mentoria empresarial, muda um pouco e entra para o governante. Ok? Então, baseado nesses arquétipos, aí vem o seu uniforme. A roupa que você está utilizando para se apresentar. Está entrando em qual desses arquétipos? Eu vejo aqui que você está com terno e gravata. Ele entra no arquétipo do governante, por exemplo. Ok? Mais formal, arquétipo do governante. Divulga no YouTube, no Shorts. Ô, Rose, eu estou divulgando só no Instagram por enquanto, mas a Nath até puxou minha orelha e falou: vamos começar a esparramar isso daí para todo lado. Então, se tiver ali com tempo para esparramar para todo lado, manda no Shorts, manda no TikTok, manda para todo lado, manda no Facebook. Entendeu? Silas, fazer vídeo com roteiros de 30 a 40 segundos, tipo esse, de educação junto com essa estrutura, pode atrapalhar ou pode melhorar no sentido de posicionamento e autoridade? Esses de atração direta, o Abimael, eles têm que ter um minuto. Não pode passar de um minuto, porque você vai gravar no Store direto e depois baixar ele. Então não dá, se passar de um minuto vai te cortar. Mas é esse tempo mesmo, tá? Porque a ideia é filtrar as pessoas que assistem mais tempo ali. Agora, esses de atração indireta, a gente está fazendo entre 5 e 15 segundos ele. Por isso que ele está tendo uma distribuição até legal para quem não é audiência. Porque ali 5, 15 segundos ele vai repetindo e inicia de novo, tá? Então, esses de atração direta, um minuto de duração. Esses de atração indireta, está abrindo aqui, atração indireta, 5 segundos a 15 segundos, que é mais ou menos o que a gente está fazendo de teste. Vanessa aqui. Mago, sábio, cuidador. A gente que escolhe ou faz um teste para descobrir qual se enquadra melhor com cada pessoa? Ô, Vanessa, é olhar para si. Dentro do acelerador a gente fala sobre esses três arquétipos, mas olhar para si, o que mais faz sentido para você? Como que é a sua personalidade, tá? E lembrando, Vanessa, não é escolher um dos três, é enfatizar mais um desses três do que os outros, tá? E às vezes tem outro arquétipo também que pode estar colocando. Que, por exemplo, no caso de educadores físicos, que é mais fácil disso. Então, o educador físico, ele tem ali o do mago e ele tem o do sábio também. Ele domina essa parte, o coach físico. Entretanto, o do cuidador já
normalmente do pessoal do esporte, do futebol, não é o que eles enfatizam mais o do herói. Vai cair, vai ralar um pouco e tá tudo bem, você é mais forte do que isso, você supere, você vai ser o campeão. Eles enfatizam mais o do herói. Mas é sempre olhando isso, para quem você é, tá? Na postagem orgânica e turbinada, qual o melhor horário para melhor aproveitamento das postagens? Ô, Thiago, eu penso muito assim, cara, na minha rotina. Eu não sei como que é a rotina de vocês aí, mas eu não consigo ficar todos os dias tendo um horário para postar. Eu teria que pagar para alguém fazer isso. Estou pensando em fazer, inclusive, para expandir. Mas até o momento, eu, Silas, eu posto a hora que dá. Eu posto a hora que dá. E acabou. Não fico. Ah, essas regrinhas de horário, regrinha disso, aquilo. Não, eu posto. Se está dando um bom engajamento, eu turbino e assim por diante. Então, tem um melhor horário? Normalmente é de manhã, antes do pessoal ir trabalhar, e depois que o pessoal volta do trabalho, que são os horários de pico. Ok? No impulsionar, faz alguma configuração de público, pixel, limite geográfico, etc. Pode tocar um pouco nesse tema? Maravilha, Carlos. Pixel não. O pixel você vai usar no MetaEdits. No Turbinar não precisa de pixel, tá, Carlos? Configuração de público. Eu recomendo você criar ali, sim, um público, mas o público está muito limitado hoje. Você tem poucas opções ali, né, de segmentação para colocar. Mas coloca público interessado em assuntos semelhantes, em assuntos do mercado, por exemplo, desenvolvimento pessoal, motivação, coisas nesse sentido. É a nível de mercado, você não vai ter aqueles públicos bem específicos mais. Então, cria alguns ali nesse sentido, tá? Carlos, coloca ali alguns e na parte de limitação geográfico, eu recomendo colocar a nível Brasil. O que que eu estou fazendo nos meus hoje? Eu estou colocando a nível Brasil, alguns países da Europa, coloquei lá Brasil, alguns países da Europa que a gente tem bastante clientes, isso no Instagram, tá? E outros países que falam português. Pronto. Países que falam português e alguns países que a gente sabe que tem bastante brasileiro morando também, principalmente na Europa. Estados Unidos eu nem coloquei ainda, nem sei se vou colocar. Mas dá para você ir alterando depois. Nessa parte de configuração do público, Carlos, o que a gente precisa entender é que o que filtra o público não é esses interesses que tem lá. O que filtra o público é o seu criativo, é o que você está falando ali. Então, é a sua comunicação. Se você coloca ali para terapeutas e você fala um público focado na parte de psicologia, desenvolvimento pessoal, e você fala de ansiedade, as pessoas que estão com esse desafio, que se interessam por esse tema, é quem vai engajar. E aí você cria outro falando sobre TDAH. Talvez as pessoas que têm ansiedade não se interessam, os que têm TDAH sim. Então, o que vai filtrar o público de fato, Carlos, é o criativo. Hoje em dia, o que define a segmentação que as inteligências do Instagram vão utilizar para distribuir o seu conteúdo é o criativo. É o que você está falando nele, ok? Vou disponibilizar esse fluxograma somente para quem está na aula, tá, pessoal? Vou explicar como que eu faço para disponibilizar esse fluxograma depois. Horário do meio-dia também, a Maria comentou. E sobre esses horários, muda um pouco de conta para conta também. Então, mas sim, horário do meio-dia é bom. A Marília aqui. Silas, sou uma pessoa muito maternal. Meu intuito é fazer algo referente ao acolhimento, para que a pessoa se sinta à vontade comigo e me veja como um porto seguro. Normalmente isso acontece muito no meu dia a dia com todos ao meu redor. Qual seria o melhor uniforme para utilizar? Aqui, Marília, você está me dizendo que você tem forte já na sua vida o arquétipo da cuidadora. Isso já faz parte de você. Isso daqui são características da cuidadora. Esse acolhimento, esse sentir à vontade. Então, quando a gente fala de uniforme para utilizar, ô Marília, aqui é evitar roupas pesadas, muito sóbrias, muito formal. É fugir da formalidade, mas sem ser informal também. Então, roupas mais leves, por exemplo, acabam agregando muito nessa comunicação. E mais importante, Marília, quando a gente fala da comunicação visual arquetípica, a gente fala de cenário também. A gente fala tanto do seu uniforme quanto do cenário arquetípico. Por que que eu gosto de deixar livros atrás? Para remeter ao arquétipo do sábio. Então, a gente pensa a nível de cenário também. E, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para quem está fazendo sentido isso, eu posso aproveitar e trazer uma oportunidade para vocês, para quem quer pegar
posso dizer assim, que é uma franquia do meu negócio. Uma franquia do meu negócio com todos esses processos, protocolos, tudo pronto. Aqui eu estou passando a visão estratégica, tem o tático e o operacional disso daqui. Posso apresentar? A Débora comentou. Deve, sim, sim, sim. Eu tenho uma oportunidade para vocês que é para vocês entrar no acelerador de transição. O que é o acelerador de transição? É como se fosse uma franquia do meu negócio. Em resumo, uma franquia do meu negócio nessa parte de atendimentos. Atendimentos, atração de clientes pelo Instagram para atendimentos e até mesmo para quem tem mentorias em grupo, vender as mentorias em grupo. Por que eu falo que é como se fosse uma franquia do meu negócio? Porque eu vou estar te entregando tudo pronto. Nossos processos, nossos protocolos, por exemplo, modelo do pitch de venda, modelos prontos de Reels. Aqui está o manual dele, né? Como fazer a parte dos investimentos, acompanhamento na parte de investimento, modelos de Reels prontos aqui para vocês. Isso daqui é só manual, tá? O acelerador não é só manual. Modelo de contrato, como fazer a precificação adequada, como fazer o processo completo, estrutura de pitch de venda, modelo de PDF de venda, sobre gatilhos mentais, ou seja, a estrutura completa ali para vocês. Vou passar aqui o acelerador, o site oficial deles. Olha lá, a Débora está no acelerador, falando que gosta muito. Vamos lá. O objetivo do acelerador, pessoal, é vocês reduzirem de 5 anos de tentativa e erro e aumentar seus ganhos em até R$ 10.000 por mês, tendo ali uma estrutura pronta. E meu objetivo no acelerador é não só falar para vocês como se fosse um curso, é assim que funciona, é assim que funciona, não. Mas é trazer, no mínimo de detalhe possível, como que vocês implementam cada uma dessas etapas. Então, são mentorias de implementação. O acelerador, ele é como se fosse um processo de mentoria individual comigo, com 8 sessões. Só que ao invés de ser no 1 a 1, é um projeto de mentoria em grupo. A gente está iniciando a turma 3. Então, para quem está entrando no acelerador, quando você entra no acelerador de transição, tem a área de membros dele, você já vai ter acesso à turma 2. A gravação das 8 mentorias da turma 2 ali. Tá tudo lá, as gravações, os materiais, já pode começar a implementar. Porém, terça-feira que vem, é isso, terça-feira que vem, dia 24, é o primeiro dia da turma 3. Então, toda terça-feira, durante 8 semanas, tem uma aula de implementação, onde a gente vem e implementa uma parte, trago ali os materiais para você, e durante a semana o pessoal vai implementando dentro do grupo e vira uma espécie de mastermind, que o pessoal vai postando, vai mostrando o que fez, vai trazendo dúvidas, eu vou acompanhando e dando esse suporte, para que ao final do acelerador você tenha ali uma estrutura de negócio rodando para atração de clientes. Lá a gente vai passar por todas essas etapas. E é claro, o suporte comigo ele não funciona somente durante essas 8 semanas do acelerador. O suporte ele é enquanto você estiver no grupo. Então, enquanto você estiver no grupo, vou estar lá acompanhando você. Tanto que tem gente da turma 1 lá até hoje, gente da turma 2 e agora a turma 3 que está iniciando. E para quem estava na turma 1 e na turma 2 já está ganhando o acesso da turma 3, tá? Quem está no acelerador já, eles já ganharam o acesso da turma 3 também, é um presente para vocês. O que a gente vai fazer no acelerador? Nós vamos seguir uma jornada de 9 passos, pessoal. 9 passos ali. Primeiro, melhore seu posicionamento e autoridade. O mapa do posicionamento e da autoridade. Segundo passo que a gente vai fazer, o mapa estratégico do Instagram. Lembra que eu falei disso daqui de posicionamento? A gente vai te entregar todo esse mapa, como que faz, o que tem que fazer, o jeito certo, o jeito errado para você vir e posicionar o seu Instagram. É um trabalho que você faz uma vez e depois você vai ajustando uma vez, outra por ano, conforme vai chegando novas fotos, novos materiais também. Mas já vem e já deixa o seu Instagram ali como uma vitrine. Passo 3, pessoal. Passo 3 é o arquétipos aplicado ao marketing. Eu falei um pouquinho aqui sobre arquétipos com vocês. Lá a gente aprofunda nessa parte arquetípica e eu te entrego também os mapas arquetípicos, falando ali do tipo de uniforme que cada arquétipo usa, como montar o cenário, como fazer ajustes com o que você tem hoje para ter essa comunicação arquetípica visual, tanto na sua comunicação, no seu posicionamento, na sua vestimenta, quanto no cenário também. E aqui é bem legal. Porque o pessoal vai ajustando o cenário, vai mexendo as coisas com o que tem mesmo. Alguns investem, outros usam somente o que tem, vai postando no grupo os cenários. É muito legal essa parte aqui. Depois, como que eu faço a sessão experimental? O protocolo da sessão experimental. Então, eu vou treinar você para fazer essa sessão experimental e principalmente o pitch de venda, essa estrutura de comunicação. Então, vou ensinar a parte de negociação, a parte de gatilhos mentais, para você dominar o que você precisa dominar sobre vendas.
Presta atenção nisso. Para você dominar o que você precisa dominar sobre vendas, para fechar contratos de 1.000, 2.000, até mesmo valores mais altos. Então não é para você dominar o universo das vendas, fazer um MBA de vendas, não. É só o que você precisa dominar ali. Os 20% que geram 80% dos resultados. Processo de secretaria, depois experiência e confiança para atender, e aqui a gente começa com um desafio que é os seus primeiros clientes pagantes. Isso daqui é para quem ainda não tem clientes pagantes. Um desafio rápido que a gente coloca ali para vocês atraírem os primeiros clientes pagantes. Então o que a gente fez aqui? Esses 3 primeiros passos, pessoal, marketing e posicionamento. Trabalhar o seu posicionamento. Não adianta nada eu colocar 100 mil visualizações ali no seu Instagram, trazer várias pessoas ali e chega lá as pessoas não veem credibilidade em você. Então, como que você usa tudo que você tem hoje para conseguir melhorar o seu posicionamento e a sua autoridade? Depois, a parte do serviço. Porque não adianta agora eu colocar 10 pessoas na sessão experimental com você, o teu serviço não está adequado, não está boa a sessão que você está fazendo e você não sabe vender. Então, a gente vai cuidar do seu serviço. Sessão experimental, processo do pitch de venda, modelo do PDF de venda, editável ali, para você dominar essa parte. Agora, é o funil de venda. Agora é como atrair clientes. Teu Instagram tá bacana, tua sessão tá bacana. Vamos colocar um monte de gente. Então vem a primeira essa estratégia dos primeiros clientes e depois o funil de clientes perpétuo. O que é esse funil de clientes perpétuos? É justamente essa atração direta aqui. Aqui vem os modelos prontos, modelo do funil de automação no ManyChat, enfim, tudo pronto para vocês só implementar ali e começar a rodar. Porém, além desse funil de atração indireta, para quem está na turma 3, novidade para quem tá entrando na turma 3 é que eu vou estar apresentando para vocês também no mesmo nível o funil de atração indireta, que a gente está fazendo vários testes, a gente ainda não passou para ninguém, é somente dentro do nosso instituto e eu acredito que vai agregar para vocês. E a ideia não é só trazer os Reels, mas trazer como que funciona cada etapa, cada passo, até o cliente chegar de fato na sessão experimental. Tá aqui para quem que faz sentido isso. Aqui a gente tem alguns depoimentos, eu vou querer depoimentos de vocês, e aqui eu coloquei somente depoimentos em menos de 15 dias, tá? Somente depoimentos em menos de 15 dias. Em menos de 15 dias. A aceleradora, as pessoas foram lá, por exemplo, a Samia fechou o processo de 1.200, o Rafael 2.250 no Pix, a Rose é o primeiro depoimento dela, do acelerador. A Rose ela fez parte da turma 1 e ela fechou aqui um processo de 10 sessões por 1.800. O Ederaldo fechou 2 de 1.000, o Doug 1 de 1.100 e o Adriano 1 de 30.000 ali nos primeiros 15 dias. E aqui depois tem o da Rose, um ano depois. Um ano depois, ela implementando isso, todos os meses ela estava batendo mais de 10.000 por mês. Então, tem esse depoimento em vídeo aqui para vocês dar uma olhada depois e assistir. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quero que vocês respondam no chat. Se dinheiro não for um problema, se a proposta couber no seu orçamento, quem aqui entraria hoje no acelerador de transição? Comenta aí no chat. Quero saber se alguém tem interesse em estar participando com a gente também. Eu. Tem interesse em aprender, pois sou leiga nesse assunto. Ótimo, Rosângela, você está no lugar certo, porque a ideia é justamente a gente trazer o máximo de informações possível para facilitar para você. Então a gente vai trazer muito material pronto, passo a passo ali, organizado para que você consiga implementar o que a gente ensina no acelerador de transição. A Débora já entrou, maravilha. O que eu vou pedir para vocês fazer, pessoal, tá? Eu vou mandar uma mensagem aí que tá link para o WhatsApp do Silas, tá? Vocês vão entrar e mandar essa mensagem, vocês vão conversar diretamente comigo. Vocês vão entrar diretamente comigo. Por quê? Porque quem entrar para conversar comigo, eu vou estar mandando uma condição especial lá depois. Mas além disso, para quem me chamar ali, eu vou mandar o quadro branco. Sabe esse quadro branco em PDF? Eu vou estar mandando esse quadro branco para você e depois eu vou abrir uma condição que só vai ser válida para quem me chamar no WhatsApp. Para quem me chamar no WhatsApp. Então vai lá e já manda essa mensagem se você tem interesse no acelerador de transição. Eu vou dar um minutinho aqui, depois eu volto aqui para a gente falar sobre como funciona, quais são os valores e o que eu vou fazer aqui de diferente para vocês. Tenho certeza que quem não mandar mensagem vai acabar se arrependendo. Me chama lá, estou vendo aqui que já está chegando várias mensagens, me chama lá, que daqui um minutinho a gente volta.
Ó, quem não estiver conseguindo, tá? Que a Vânia aqui falou, vai lá no grupo, tá? Vai lá no grupo, certo? E você vai procurar o meu número lá, Silas Neves Treinador. E manda lá no meu número privado. Só manda um oi lá, eu já vou saber. Pessoal, esse número aqui vocês vão conversar diretamente comigo, tá? Chegou bastante mensagem mesmo, mas eu vou estar dando uma atenção para vocês. Eu vou mandar o meu número no WhatsApp também, se quiser me chamar lá, tá? Deixa eu pegar aqui. Como que eu pego o meu número do WhatsApp para encaminhar aqui para vocês. E aí vocês vão estar conversando diretamente comigo no privado, até porque se você tiver dúvida, quiser conversar, entender se esse projeto ele é realmente para você, você vai conversar diretamente comigo. E durante o acelerador eu já vou estar mais próximo de você, já vou estar conversando com vocês. Então esse daí é meu número do WhatsApp, tá? Manda lá, manda acelerador, só para eu saber, tá? Tá? Então, o que eu vou falar aqui é somente para quem está mandando essa mensagem. Então, enquanto eu estiver aqui nessa aula, aproveita para mandar essa mensagem, ou clica no link acima, ou me chama ali pelo WhatsApp, qualquer coisa procura o meu número do WhatsApp lá no grupo também, tá? Maravilha, pessoal, vamos lá. Como que funciona o acelerador de transição? Vocês podem se inscrever a qualquer momento, tá? Então, vocês podem se inscrever mais para frente, é só entrar nesse link aqui, acelerador de transição. Depois eu vou até postar ele lá no grupo. Se vocês quiserem salvar, a qualquer momento vocês podem entrar no acelerador de transição. Não tem problema nenhum, vocês podem acessar a turma 3 ao vivo ou pegar a gravação depois da turma 3. Vamos supor que você queira entrar daqui 2 meses. Pode pegar a gravação da turma 3 sem problema nenhum, tá? Mas como que funciona o acelerador? O valor do acelerador, pessoal, é R$ 3.000 à vista, ou 10 vezes de R$ 300 no cartão de crédito. A turma 3 começa aqui nessas datas, depois eu mando para vocês lá também. São mentorias ao vivo, mais manual, mais 4 anos de acesso à gravação pelo Hotmart e o suporte diretamente comigo pelo grupo do WhatsApp enquanto você estiver lá no grupo, tá? Daqui 2 anos você está lá no grupo, precisa de alguma dúvida? Tô lá. Silvio comentou aqui, a estratégia do Reels sendo usada e chegando mensagens novas nesse momento aqui. Ó. O Silvio é um dos. O Silvio fez parte da turma 1, né, Silvio? Tá utilizando a estratégia do Reels, falando que tá chegando mensagens novas nesse momento. Maravilha, maravilha, Silvio. Sucesso. É, ele fez parte do 1. O que que eu vou fazer para vocês aqui, pessoal? Presta bastante atenção. Vocês não vão estar investindo R$ 3.000. Vocês que falaram que estão comprometidos, vieram aqui, se dedicaram para estar nessa aula aqui comigo, estão me assistindo aqui até agora. Vou fazer para vocês vai ser o seguinte, mas só para quem mandou mensagem no meu privado, tá? Não vai ser postado no grupo, não vai ser postado em lugar nenhum, essa aula não vai ficar gravada. A condição que eu tenho para fazer para vocês, pessoal, é apenas 10 vezes de 99,70 no cartão de crédito. Sem juros. 10 vezes de 99,70 no cartão de crédito, ou seja, basicamente o preço de uma pizza por mês para você investir e fechar processos por valores mais altos do que o valor que você está pagando. Para você conseguir fechar processos, vai, seja de R$ 1.000, R$ 3 mais caro do que você vai estar investindo aqui. 10.000, 1.500, 2.000 e assim por diante. Tendo acesso aqui a uma franquia do nosso negócio, como se fosse uma franquia do nosso negócio, nossos processos, nossos protocolos e muito mais. Porém, eu quero ir além. Para você que está realmente comprometido, eu também estou comprometido com você. Então, além do acelerador de transição, eu vou te dar mais uma mentoria individual comigo, de 30 minutos. Essa mentoria ela é feita pelo Zoom, somente eu e você, depois do acelerador de transição. Você vai vir, vai fazer o acelerador, vai implementar, vai pegar o suporte, vai estar conversando com a gente, vai tirar as dúvidas. Silas, eu não sei postar o Reels. A gente vai tirar essas dúvidas. Silas, eu não sei o que é um Story. Eu vou tirar essas dúvidas. Silas, eu postei aqui, estou investindo tanto, teve tal engajamento. O que eu faço? Eu vou tirar essas dúvidas. Vou estar dando todo esse suporte durante o acelerador e depois também. Mas depois que acabar o acelerador, eu quero sentar eu e você, uma videochamada pelo Zoom aqui, para eu ouvir como que estão as coisas, qual o resultado que você já teve, quais são as suas dúvidas, para te dar um direcionamento muito mais personalizado. Compensa muito mais fazer essa sessão depois do acelerador, por quê? Porque você já conhece o meu método. Não vou sentar ali na sessão com você e ficar te explicando, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, você já vai ter entendido tudo isso. O nível da conversa que a gente vai estar em outro nível. Eu vou estar ali para ajudar você a alavancar ou destravar. Se travou em alguma parte, ele é o momento para eu conversar especificamente com você, entendendo o seu momento. Essa sessão ela custa R$ 2.000, é um presente. Então, vocês estão levando o acelerador, 3.000, mas a sessão comigo, 5.000 no total, por apenas 10 vezes de 99,70. Se você quer pegar tudo que a gente está ensinando aqui, implementar, ter acesso a essa estrutura completa,
Aqui eu fiquei conversando 1 hora e meia com vocês. Lá a gente vai ficar 2 meses conversando, uma vez por semana, tendo essas mentorias, com tudo organizado, estruturado, manual e muito, muito mais coisas também para você destravar. Essa é a sua oportunidade. Silas, quero fazer mais para frente, não tem problema nenhum. Você pode fazer mais para frente, mas se você se inscrever hoje, dia 18/2, ou amanhã, dia 19/2, até às 21 horas, até amanhã às 21 horas, fica válida essa condição para você de entrar no acelerador e ainda ter acesso a essa mentoria comigo. Maravilha, maravilha. Show de bola, show de bola. E é isso, pessoal, recomendando. Algumas pessoas que estão aqui vieram também, já estão no acelerador, recomendando e pedindo para vocês entrar. E é isso. Eu vou estar mandando para vocês, pessoal, lá no WhatsApp, o quê? O link de pagamento, tá? O link de pagamento com essa condição. Presta atenção no que eu vou falar. A gente vai fazer também no cartão recorrente e no Pix, tá? Parcelamento no Pix. Então você pode parcelar no Pix ou no cartão recorrente em até 5 vezes. Então você precisa me avisar lá, Silas, eu quero parcelar no Pix e até 5 vezes sem juros. É isso, 5 vezes? É 5 vezes. 5 vezes. Eu vou te mandar o link específico. Dá para parcelar em 5 vezes também no cartão recorrente. Só que no cartão recorrente funciona assim: você precisa ter 200 e poucos reais de limite. Se você tiver R$ 1.000 de limite no seu cartão, ele vai passar de uma vez só. Agora, se tem R$ 300 de limite no cartão, ele vai debitar R$ 200 esse mês, R$ 200 depois, em 5 vezes. É como se fosse pagar ali uma assinatura da Netflix. Vai pagando todos os meses, cada vez debita. Mas você não pode ter o limite total. Se tiver R$ 1.000 ali de limite, ele vai passar normal, ok? É somente se não tem o limite. Tem R$ 300, R$ 400 de limite, vai nesse sistema, ok? E é isso, quem mandou a mensagem, a gente vai estar encerrando aqui. Para quem mandou a mensagem, eu vou estar conversando com vocês, vou estar batendo um papo agora com vocês ali também. Vou mandar para todos que mandaram a mensagem esse quadro branco aqui também em PDF, tá? E essa proposta. Dúvidas, perguntas, você vai estar conversando diretamente comigo. Então, se eu estou na dúvida se é para mim, eu estou pensando, não sei o que tem, você vai conversar diretamente comigo para a gente poder esclarecer e te dar as boas-vindas oficialmente para o acelerador de transição. Então fica válida essa proposta para quem desejar se inscrever hoje, já garante a sua vaga, que você já acessa agora mesmo a área de membro, já vai acessando o Turma 2, já baixa o manual do acelerador de transição e já dá continuidade nessa jornada. Para quem quiser mais um tempinho para pensar, tem até amanhã às 21 horas para fazer em 10 vezes sem juros no cartão de crédito e 5 vezes no Pix ou no cartão recorrente. E é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha agregado para vocês. Que ainda não foi, corre lá, me chama no WhatsApp, porque daqui a alguns segundos vai encerrar, você vai perder a chance. Então, desejo uma boa noite a todos, que essa aula tenha agregado para cada um de vocês. E lembrem, quero que vocês já vão fazendo esses conteúdos, já vão engajando com o pessoal, comecem a entrar em ação, porque é bem mais simples do que parece para atrair clientes. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.